podcast Cê Conta? Oi, eu conto. Lembrando, pessoal, que a gente está todas as quartas-feiras às 19 horas nas redes sociais do portal RSN, Instagram e também nas principais plataformas de áudio. E hoje nós temos babado. É babado forte hoje. Babado babadeiro, como diz o Gui. É muita coisa. É muita coisa pra gente falar sobre essa pessoa, pelo pouco que eu sei, mas você conhece mais dessa pessoa, que na verdade é uma guarapuavana, não mora mais em Guarapuava. Há muitos anos. É um monte de coisa, conta? Meu Deus, gente. Ela é historiadora. Bem, primeiro ela é comunicadora, né? Porque trabalhou na nossa área, né? Sim, numa rádio. Eu vou falar qual. Tá. Posso? Na rádio Entre Rios. Tá, o que mais? Aí ela é historiadora, ela é atriz, ela é roteirista, ela é produtora, ela já foi cerimonialista, ela é professora de história, entre outras coisas. Mas uma coisa muito bacana, Gil, é que ela é a primeira diretora de colégio estadual eleita e reeleita, e é uma mulher trans. Vamos conhecer esse mulherão, então? Vamos! Bem-vinda, Laisa Carolina Knopp. É isso aí, gente! Mas, Gilson, a melhor coisa é que nós temos que nos sentir privilegiados. Claro. Porque ela veio de Guaruva, isso, né, Laís? Onde ela mora, para nos... Para dar essa entrevista. Justamente. E contar um pouco da história, contar sobre todas essas funções aí também que você contou. E a mãe é casada de papel passado, viu, gente? Bem casada. Bem casada, muito bem casada. E é mãe de uma filha adotiva, uma história maravilhosa. Conta um pouquinho para nós quem é a Laisa, quem é a sua história. Então, gente, acho que primeiro quero agradecer o convite e mandar um beijo para todo mundo que está assistindo, ouvindo a gente, vai ouvir, enfim. Obrigada pelo carinho. E a pergunta, quem é a Laisa? Acho que a Laisa é muitas coisas. E eu sou só essas muitas coisas do lugar onde eu venho. Porque esse lugar também é muitas coisas. Ele se mistura. Então eu digo que eu sou essa pessoa com essa dicotomia. Eu assumo esse maniqueísmo. Eu vivo nesse maniqueísmo. É uma coisa, é outra. Eu sou essa coisa toda, né? Eu sou descendente de... Minha mãe é indígena, povos originários. Meu pai é ascendentes de quilombolas do Pinhão. E meu avô paterno também é negro misturado com alemão. Então, nossa, é muita coisa. Então eu sou, acho que para começar nas conversas, tudo isso, essa mistura. Uma boa mistura, porque misturar é tão bom, né, gente? É bom. Eu acho que é o brasileiro, né? Sim. É da terra mesmo, o brasileiro, né? É resultado, né, de tudo isso. O meu marido que diz que o brasileiro é vida-lata. No bom sentido. Porque é uma mistura de todas as etnias, né? E eu acho que é essa mistura que nos faz tão ricos em diversidade, tão rico culturalmente falando, né? Sim, somos brasileiros com orgulho, né? Sim. Mas você vem da famosa Vila dos Brasileiros. Exatamente. Hoje, Nova Esperança. Sim, na minha época ainda Vila dos Brasileiros, né? Então eu vivi nos idos dos anos 80, né? Uma adolescente, pré-adolescente, criança lá em 80, eu nasci em 1971. Então, na favela, né? Porque... Sim. 71? Eu sou de 70! É isso, contemporâneo. Estamos aqui e resistimos e existimos, né? E nessa época... pouco se falava a respeito de diversidade, nada se falava a respeito de diversidade, né? Nada. E então, quando eu me deparo com aqueles lugares que era colônia, com aquela, como se disse, uma favela, não era uma invasão, mas eram loteamentos, né?
com aquele barro preto, isso vem muito à minha mente, né? Porque a gente andava e aquele atoleiro, então o pé ele ia para o fundo, né? Então era uma realidade muito triste. E por alguns momentos a gente passou por perrengues, assim, sabe? De morar, por exemplo, embaixo de uma lona, com chuva, com vento, com tudo. Então, passar fome. Eu com 6, 7, 8, 9, 10 anos de idade, eu tinha que, para sustentar a família, eu já tinha que sustentar a família, então eu estudava e eu tinha que juntar lixo, que era um resto de comida, tinha um supermercado e atrás do supermercado tinha umas caçambas. Então jogava esse resto de comida velho, vencido, enfim, junto com tudo que se imagina, papel higiênico usado, inclusive tudo e tal. E aí você tinha que juntar aquilo que mesmo que não estava tão ruim e levar para casa. Ali a minha mãe preparava o alface, colocava no vinagre, a banana ou a carne estragada e a gente comia aquilo. Uma realidade muito dura. Você vê, né? Então era um Entre Rios onde tinha uma parte... A riqueza de um lado é a dicotomia que você tem, né? Você tem no mesmo território enfim, um pedaço, um pedaço do primeiro mundo e uma outra parte você tem pessoas praticamente naquela época, principalmente, hoje está diferente, sim, bem diferente, mas nesse começo, pelo que você fala, pessoas que estavam praticamente abaixo da linha da pobreza. Sim, total. Sim, porque não era só eu. Eu lembro, tinha o Valdeci, não esqueço o nome, porque eram colegas que juntavam lixo. O Valdeci, eu, Juarez, então era a turminha ali que eram outras famílias também que fazia. E aí, nessa época, por exemplo, eu já sabia que eu era uma menina, mas antes de falar ou saber da minha identidade... E você tinha isso com quantos anos? Eu sabia que era uma menina, com quantos anos? Eu acho que lá com 4, 5, 6 anos já tinha essa concepção, porque eu não associava, por exemplo, ser menina tal com genitália com nada. Então, até porque aquela coisa era tabu, né? Sim, nós somos da época de sexo tabu e tal. Então, assim, não se falava muito. E como eu brincava ali com as meninas, estava tudo certo. Eu lembro que uma das brincadeiras, eu acho que lá com meus 5 anos de idade, uma menina, eu terminei de fazer a casinha com as meninas e ela disse assim, você não vai entrar aqui, porque você é um menino e aqui é só de menina. E eu peguei um tijolo, contei isso no programa da Dani Gentil. Peguei um pedaço de tijolo e dei na cabeça dela. Então o Dani Gentil falou, muito menina aqui. Eu falei, daí? Eu já estava defendendo. Era uma menina com poder. Era uma menina com poder, uma menina brava, mas uma menina, né? E fui lá brincar com as meninas, enfim, só a outra, a Marilza, que não foi porque foi pro hospital. Mas enfim, ali eu já estava reivindicando. Você nunca mais encontrou a Marilza? A Marilza, ela existe, ela só tem, né, uma cicatriz aqui na testa. Ah, tem uma cicatriz? Tem. Um abraço, Marilza, tá? Eu sei que você existe, é evangélica, enfim, tá? Tudo de bom pra você. Enfim, gente. Já reivindicava o teu lugar de direito, sim, né? Aí lá na minha pré-adolescência, ou lá com 10, 11 anos de idade, tinha essa fase que eu falei pra vocês, que eu tava juntando lixo. Então, eu não tinha essa coisa de... Claro que eu já sofria preconceito, porque naquela época falava assim, ô viadinho, lá vai... Enfim. E aí, a palavra gay eu ouvi quando eu tava capinando soja com os alemão, porque a gente falava assim no singular, sim. Alemão. Que alguém falou assim, ô gay! E eu falei assim, nossa, que palavra bonita, que legal, que lindo. Tal. Alegre, né? Eu lembrei do Capitão Gay, eu gostava do Capitão Gay, lá, Soares e tal. Ai, que legal, eles são gay. Eu sei. E aí, quando meus pais iam falar, não, isso é ruim, então eu não sabia que isso era ruim, então pra mim era tudo novo. E, enfim, e não tinha esse problema de vamos supor, homofobia, porque antes até dos ataques que eu sofria, eu tinha que sobreviver. Eu tinha que comer, eu tinha que catar o lixo e levar para a família. Entende? Então o econômico vinha muito antes. Era sobrevivência mesmo. Sobrevivência. E eu também depois, quando eu tive sabendo da essência, enfim, eu pensei, teve um tempo que eu não queria transicionar. Entende? Eu não queria. Eu até comentei ontem com o Márcio, né, que a gente vai gravar lá o doc dele. Quando eu passava lá, eu com 16 anos estudando aqui em Guarapuava. Quando eu passava na Padre Chagas, na época acho que era Padre Chagas, e que tinha as meninas, as travestis no programa,
eu levava um susto, eu tinha medo, eu tinha repulsa, entende? Eu lembro que uma vez ela saiu correndo atrás da gente, e eu falei, Márcia, por que elas saíram? Hoje eu entendo, porque imagina como que a gente olhou para elas na época, sabe? Possivelmente assustada ou com preconceito e tudo, então... O preconceito era tão grande que eu lembro perfeitamente dessa época, porque eu já atuava, né, como jornalista, e eu cansei de fazer matéria, era chamada de a passarela da vergonha, né? Sim, então era... Padre Chagas. Padre Chagas. Então, assim, você tinha que estar longe dali, e eu desviava ali. Então, eu tinha uma transfobia internalizada, e eu dizia, não. E aí, quando a pessoa falava assim, você não quer colocar o vestido? Eu, não, eu quero ser assim, tá ótimo assim, não sei o que tal. Mas, porque tinha toda uma pressão na igreja católica, uma pressão da própria família. Da sua família também tinha isso? Como que a sua família tratava a sua essência? Eu sou menina desde 5, 6 anos, como você disse. Vai chegar um momento que eu sou assim, eu nasci assim e é isso. Eu vou falar 2 momentos, assim. Tem o primeiro momento que foi já com 30 e poucos anos transicionado, que meu pai falou assim, chegou e falou assim pra mim, eu e minha mãe já falecida, né? Eu e meu pai também. Mas na época ele falou assim, eu e a tua mãe já sabíamos que você era uma menina. Desde o começo, desde sempre a gente soube. Eu dei um susto e falei, e a gente tinha medo. Então ele falou isso anos depois. Mas na convivência ali de adolescente e criança, a mãe tinha, entre aspas, uma permissividade, porque eu colocava as roupas femininas, sabe, o calçãozinho, eu já saía lá... Brincava com boneca, aquela coisa, e a mãe deixava. Quando meu pai começou a cobrar da minha mãe, é que a minha mãe começou a cobrar de mim. Até então ela fazia vistas grossas que ela não via. E aí quando o pai sofreu a pressão social, eu vi o teu filho lá com aquele calçãozinho, parece uma menina, não sei o que lá, corta o cabelo dele. Aí meu pai me leva lá com um barbeiro na época e tal, e foi cortado corte militar, que é aquele topete, desse jeito. Você tá brincando? Sim. Eu lá com e você tava com o cabelo comprido. E você não teve escolha. Não tive escolha. Sentar lá e... porque assim... Nossa, era igual aquela cena Horrível. Foi igual aquela cena da novela. Não era câncer, mas foi uma agressão tão grande quanto. Tão grande quanto. Porque assim... Porque podar a tua identidade. Nossa, total. Porque eu lembro que ele falou assim, eu tô cansado de ser com você. E fala assim, nossa, que menininha bonitinha. Nossa, menina, tua menina cresceu e tal. Entende? Então, já tinha essa passabilidade. E você sabe que quando você é criança, adolescente, ainda tem essa coisa, né? Sim. Dúbia. Então, pra mim era bacana. Pros meus pais, não era, entendeu? E eu sofria também, porque eu via que aquilo me trazia sofrimento pra eles. Pra eles também. E eu começava a me culpar. Então, essa transfobia que eu tinha, na verdade, era por isso, porque eu não queria algo que fazia com que meu pai e minha mãe sofressem. E teve uma vez que eu escrevi com um menino na vila, uma carta, eu adolescente, 13 anos de idade, escrevi uma carta romântica e tal, pra ele e tal. E aí, viralizou. Na época viralizou. Viralizou, porque assim... Na base do bilhete. Não, olha Quando só. já tinha celular? Não. Nada. Tá capaz, imagina. E que mundo era esse? Pra quem tem hoje, desculpa fazer isso, mas pra quem tem hoje, nós podemos falar disso. Sim. Pra quem tem hoje 15, 18, 20, 25, não sabe o que é viver. Não. Na nossa época, porque a gente brincava na rua. Sim. Não tinha videogame, foi aparecer videogame, tinha 15 anos. Nada entendeu? disso. O celular eu fui ter. Ai, romântico, bilhete, cartinha. Era dessa forma, né? Quer dizer, né? As coisas aconteciam de outra forma. Então, e o meu celular era assim, eu tinha um amigo eu fazia post artesiano junto com meu pai e tal, então eu era meio que fortinha e tal. E eu cheguei e falei, ele vai lá agora e leva lá a carta pro menino. Foi assim. E aí ele com medo, entregou lá pro menino e tal. E o menino os pais do menino tinham um comércio na época, então passava muita gente lá. E aí o menino chegava e dizia assim, olha aqui, ó, vou mostrar o que o viadinho escreveu pra mim. Meu Deus. Olha aqui que vergonha, olha que esse viadinho tem vergonha na cara, olha o que o viado escreveu pra mim. E isso foi viralizando. Uma proporção muito grande na vila e viralizou, chegou nos ouvidos do meu pai, da minha mãe, da minha avó, da minha família e tal. Minha mãe me chamou no quarto e falou,
vem aqui e me diz, é verdade. Ele te expôs, Total. ao invés de acolher, Não, né? mas era criança. olha, Sim, criança. Não, depois sim. a Uma gente- reação até normal pra época, né? Mas depois eu conto como que foi assim que resolveu assim de uma forma bem bacana. Enfim, daí minha mãe chamou no quarto e falou assim, me diz, é verdade isso que estão falando que você é? E como que eu ia falar alguma coisa pra minha mãe? É verdade? Antes de eu responder, ela falou assim, porque eu prefiro que você me veja morta Nossa. do que você seja isso. Deus me perdoe, eu prefiro morrer que você seja isso que estão falando que você é. Meu Deus do céu. É verdade? Eu falei, não, mãe, que bom. Não é verdade? Então, não, é invenção, capaz. Eu não sou viadinho, eu sou viadinho. menina mesmo. Não, eu sou homem. Isso não é nada. Que bom, porque eu jamais ia aceitar uma coisa dessa. Entende? Mas E aí- aquilo já te joga uma pá de concreto em cima, né? Tipo, Mas você você- pulta, né? E a Mas minha é. mãe estava doente na época, ela fazia tratamento, ela tinha insuficiência renal. Então ela fazia tratamento, hemodiálise, e ela, tipo, dessa conversa, 1 ano e meio depois ela faleceu. Então pensa a culpa que eu levei. Falei, mesmo que eu, porque eu mudei meu comportamento, mudei as minhas roupas e tal, eu vivia a minha meninice dentro de mim. Interno. Mas eu tentei ali me adaptar, aquela coisa, fui na igreja, fui em tudo que você imagina. Fui na igreja evangélica, falaram que era pombagira, que não sei o quê, e aí... Meu Deus Agora do céu. ela tá bem! E eu sabia que eu não tô, pensava, mas, tô bem. Aí, depois, o meu pai, não, vamos levar na igreja católica, talvez o padre faz alguma coisa. Rezava, não adianta, levava... Gente, Foi assim. Aí foi... é uma doença, é doença. É o mulher. kit cura gay. Aí não sei se foi candomblé e tal, aí só sei que era uma mulher toda de branco, veio e falou assim, ela tá, a pombagira, encosta, não sei o que lá, eu vou fazer um trabalho e tal, e beleza e tal. Daí ela, no particular, falou assim, você é menina, né? Daí eu falei, sim. Daí ela falou assim, então faz o seguinte, continua desse jeito, eu vou mentir pra eles, entendeu? Nossa. E tal. Mas continua assim, é o que você é, eu tô vendo o que você é. Olha. Você é uma menina, entende? E Você se sentiu acolhida ali, né? eu me senti, foi a Total. primeira vez que eu me senti acolhida. Olha, Gente, foi eu maravilhoso. lembro de uma conversa que nós tivemos exatamente sobre essa questão do acolhimento Justamente. no Justamente. centro, no candomblé, Sim. na Sim. Umbanda, que enfim, Não tem preconceito, né? Não É. existe preconceito. E aí, logo depois, a mãe faleceu e eu fiquei com aquele E a sua mãe faleceu, você Sendo homem. sendo Sim, menino. Menino. Menino ali, Menino. performando mulher dentro, mais menino. Performando menino. Menino, Exatamente. Uma identidade masculina. E aí, Ela é atriz, né? Então ela já incorporou o personagem. eu incorporei aquele personagem, falei assim, vou levar esse personagem até onde eu puder. E aí eu fiquei com aquele trauma, fui eu que matei minha mãe, então isso aí é errado, eu não vou ser isso, eu vou e tal. E aí eu tentei, você não imagina como eu tentei. Tentei muito, tentei ter uma namorada, tentei tal, né? Até tive uma namorada, mas não rolou. Não rolou. É remar contra a natureza. Não ia rolar, entendeu? Nunca. Não ia, porque também a minha orientação é hétero, ou seja, minha identidade feminina, orientação hétero, ia gostar de um homem hétero, não era bi, enfim, Sim. não rolou. E aí, mesmo assim, eu falei assim, agora o que eu vou fazer? Só que eu comecei a ganhar... deixa eu terminar a história do menino lá, que depois um homem feio e tal, me procurou nas redes sociais, ou eu procurei ele e tal, e falei, né, olha, o que você fez e tudo, depois a mãe acabou ficando com um problema de depressão e tal, e isso também ajudou ela a desistir da vida. E é verdade. E ele me pediu perdão e falou assim, eu era um idiota, eu não sabia, eu te expus, me perdoa, de eu ter sido tão babaca com você e tal. Eu achei tão maravilhoso isso e tal, e falei, não, tá tudo certo, tá tudo ok e tal. É tão bom, né? Foi tão bom, e ele sempre foi uma pessoa de caráter, foi uma coisa de menino bobo que ele fez, mas é uma pessoa até hoje, uma pessoa super de caráter, assim, uma pessoa boa, quero deixar isso super registrado, sabe? Uma pessoa que se deu bem na vida, uma pessoa boa, um homem de coração que é casado, tem filhos e tal, é vô hoje, né? E de um coração imenso, sabe? Então, um abraço para ele. E voltando, né? Depois que a minha mãe faleceu, então eu tentei o máximo que eu pude e comecei a ganhar pseudo-bonificações sociais, ou seja, acessar alguns espaços, porque daí eu fiz faculdade, e aí eu Unicentro, História, comecei a dar aula em colégio particular. Você já estava com quantos anos? Aí, deixa eu ver,
eu já estava com uns 19, 20 por aí. E um pouco mais, porque eu terminei a faculdade de História e comecei a faculdade de Letras em inglês. E na faculdade, no primeiro ano da faculdade de Letras, fui convidada já para dar aula no Assunção. E eu cheguei no Assunção, Nossa Senhora, arrasando, né? No Assunção. No Assunção, Nossa Senhora, mas assim, como um menino tal, professor, professor de História, Geografia e Teatro. E aí, ali, a diretora, ela me deu espaço como professora e tal, para eu crescer. E eu cresci. E aí, eu fiz as peças, eu peguei Machado de Assis, Dom Casmurro, e adaptei para alunos naquela época, que hoje é 6º ano, de 5ª série. Sabe o que é isso? 5ª, 6ª série. Eu peguei Clarice Lispector, Hora da Estrela, e adaptei para alunos de 7º, 8º ano. Então, o Assunção, ele começou também a se destacar pelo meu trabalho. Eu era querida pelos alunos. Eu passei só por uma situação que na época tinha tipo um jornal, TV, não sei, uma TV local, e um aluno que não se identificou falou assim: professor, pare de ser viado. E aí a direção me chamou, falou dessa situação que tal, conversei com ele e falei assim: ó, você fez, dessa vez passa. Só que eu não vou, a segunda vez vai ter consequência. Enfim, eu tive esses acessos e tal, e eu comecei a perceber que eu estava tendo bastante chance. E agora que eu preciso contar, porque eu sou TDAH, senão eu esqueço, a respeito da parte dos alemães da Colônia Vitória, a atitude que vocês vão ficar de cara. Meu Deus, lá vem bomba! Mas uma bomba assim que vocês vão se surpreender. Boa! Lá vem. É bomba que vocês vão se surpreender. Com certeza que vocês vão. Atenção, Liza vai soltar uma bomba agora. É uma das. Mas essa uma das, queremos várias outras. Mas essa acho que é a principal. São muitas histórias, são muitas histórias. Quando eu ainda pensei assim, você é um menininho gay, tá tudo certo, né? Como gay ainda sou mais aceito e vou ser um menino gay. É discreto. Então, assim, né? Enfim. E aí, só que eu escrevi para uma revista, porque naquela época, né? LGBT, meu filho, pra você copular, pra namorar, pra qualquer coisa, era muito difícil. E aí escrevi para uma revista e tal. E ingenuamente, porque eu sempre fui romântica e ingênua, enfim, coloquei meu telefone. Nunca imaginar que tinha Bills velha guarda na colônia, né? Claro que tinha, sempre teve, mas enfim. Eita! E as Bills velha guarda e tal, claro que de olho lá, viram lá o telefone. E aí, ao invés delas, né, pelo menos ter a decência de ligar e falar: oi, então vamos marcar, talvez até fosse na época, jamais hoje em dia ia no sigilo, mas enfim, o que elas fizeram? Elas me expuseram pra todo mundo, elas, tipo... Olha, sabe quem é? Sabe, o cara lá... Usou de troféuzinho. O cara que trabalha na rádio tá procurando homem ativo pra transar com ele. É mais ou menos assim, sabe? Então, passivona que é procurando ativo, mais ou menos assim. É mais ou menos isso. Tá, mas eles não explicavam como eles tinham tido acesso também? Isso pra ele, tipo assim, não era interessante pra colônia fofoqueira. Não, claro que não era interessante. Mas pra quem pensa, mas como que ele teve acesso? Porque ele estava, viu? Exatamente. Estava ligado, estava procurando. Estava procurando a mesma coisa. Como que aquela pessoa que era ligada ao padre, vou dar spoiler, que era ligada ao padre, na época, sabia e foi contar pro outro. Como que aquele rapaz que trabalhava no escritório do Angel sabia e vai contar para os outros? Tem até nome. Na época, né? Como que vai contar tal? Não sei, mas contaram e viralizou. Olha só, o meu chefe na época era Nathaniel Soares, jornalista, enfim, e aí foi lá para a agrária, Cooperativa Agrária Mista Entre Rios, para a diretoria. Pensa, a diretoria. O que nós vamos fazendo, porque é o nome da rádio. O que nós vamos fazer? Você era operadora, né? Operadora e na época já produtora, discotecária e tinha um programa lá do Radical Disco Club. Então já tinha enfim, o que nós vamos fazer? Aí o Nathaniel me chamou e falou assim: olha, eu tô vindo da reunião e aí que vocês vão se surpreender. Com o pessoal que era a antiga velha guarda, inclusive acho que estava Matias Lê na época, presidente agrária na época, e os outros, saímos agora e eles falam o seguinte para nós: como que ele trabalhando?
Bom, ele nunca falta, nunca falta. Como que é o comportamento no trabalho? Educadíssimo. Como que é como profissional? Excelente. A vida particular dele, assim, não nos interessa. O que ele faz da vida para fora, para quem ele faz ou deixa de fazer, não nos interessa. Continua trabalhando. E é assim que deve ser. Meu bem. Com certeza. E é assim que deve ser. Com certeza. Foi essa. Ou o que você faz na cama com quem você faz vai ditar regras da sua vida profissional. Sim, Exato. não. Isso, olha só. Isso não tem a ver com comportamento de caráter, de pessoa do bem, de competência. Isso não tem a ver com nada. Cada um é cada Exatamente. um. Isso em 1997. Você não era um problema para eles profissionalmente. Não, sim. Imagina, nada a ver. Porque a função que você tinha com eles era uma ligação profissional. Sim. Nós temos problema com ele profissionalmente? Com ela profissionalmente? Não. Então, acabou. Uhum. Né? Então isso, tá entendendo? Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. Então quando, depois escrevendo o livro, quando me referia com os suávios, por exemplo, eu levo isso em questão. Da Vila, por exemplo... Não, respeito à individualidade. Da Vila, eu era, tipo, muitos dos meus, que eram chamados brasileiros, não acolheram minha família, xingavam a mim e meu pai. Meu pai sofreu muito racismo, homem preto, retinto, do pessoal lá da Vila. Tinha emprego com os alemães. Sim. Você entende? As pessoas que eram homofóbicas na época, quando eu performava um menino, eram da Vila. E o preconceito maior que eu passava foi da Vila. Da Vila. Você entende como que é? Que é como quem automaticamente diz assim, nossa, mas não era pra ser, né? Não era pra Mas ser porque... é questão cultural. Porque né? ali era o seu cultural. espaço. Tava Sim, todo sim. mundo... Mas veja, Cristina, pode ser questão cultural, mas assim, a gente está falando também de, na época, agricultores que não tinham tanto estudo. Eles tinham a sabedoria, talvez, mas o estudo não. Mas vinha com uma raiz de um país Sim. de primeiro mundo, entende? Vinha, Vinha, mas eles gostavam do babado, né? Porque senão não estavam lá atrás, né? Por isso que também não apontavam muito o dedo. Mas E quem então- apontava mais o dedo era o pessoal da Vila. Sim. Agora a pergunta que não quer calar. Pode falar. Desses contatos aí do telefone, rolou alguma coisa ou não rolou nada? Ou você Sem ficou- identificar, por favor, porque a gente não quer ser assassinado, né? Sim, menino, deixa eu te contar, antes de contar esse contato. Uma vez eu fiz uma brincadeira na época no Facebook, falei assim, estou escrevendo um livro e vou falar todos que Meu eu fiquei Deus. na colônia Meu dando nome. Deus! Você acredita que eu fui ameaçada Com de certeza. morte? Inclusive um parente próximo, que eu não vou falar o nome, parente próximo que você conhece, disse que achou uma pessoa para me bater se eu fosse para a colônia. Se eu mencionasse o nome... Mas dessas imagina, muita jamais gente eu iria dormir, expor pense. e mencionar. Mas assim, agora respondendo a tua pergunta do telefone. O telefone não parou de tocar. Eu tive que desligar, mudar a linha, porque não parou. Olha só! Não parou. Eu tinha dificuldade de relacionamento amoroso na época, na colônia? Nenhum, meu amor. Lá, o babado era fortíssimo, ainda deve ser hoje. Tá Mais entendendo? ainda, né? Sim. Não, hoje com certeza mais. Muito não, mais. Quer dizer, não quero fazer. Aberto, né? Mas deve ser, mas assim, porque a comunicação é muito mais fácil, as redes sociais, o contato, eu Ah, o falo, mundo né? mudou, né, gente? E hoje tem muito mais gente morando lá também. Então, assim, muitos. E o tempo mesmo. da universidade, como que foi? Então, no tempo da universidade, ainda também não tinha transicionado e tal. E aí, foi nessa época ali que eu tentei ter uma namoradinha e não rolou também. Aí a gente terminou porque não rolou nada, tipo assim, nada mesmo, não ia rolar. Ok. Nada, mulher, não vai, não dá, amor. Não. Eu sou mulher, você é mulher. E não Ainda se é, fosse né? se Não fosse sou lésbica, não, ok, né? quer dizer, Se não fosse sou uma mulher lésbica, translésbica, Às vezes rolava. rolava, mas não, né? Sou mulher, não sou lésbica. Sou uma mulher Hétero. enfim, então não rolou. Mas, assim, fui super digna, porque uma coisa ali que deu estalo, eu falei assim, tá, eu vou esconder minha identidade, eu vou esconder a minha orientação, vou usar uma pessoa, e daí, porque eu já estava ascendendo em Guarapuava, assim, profissionalmente, tal, lugares, sabe, oportunidades.
E eu sabia onde eu ia parar, eu tinha certeza. Dali eu ia, porque eu já estava fazendo meu mestrado, então eu ia para o mestrado, dali eu já ia dar aula para uma faculdade, da Unicentro, talvez reitoria. Eu sabia que eu ia acessar esses lugares. Eu pensei, tá, eu vou acessar esses lugares como um homem gay discreto da época, né? Mas jamais vão dar esse espaço para uma mulher trans. O que eu faço? Então, na época da faculdade, eu terminei, eu estava no segundo ano da faculdade de letras, e aí eu entrei em uma depressão profunda, porque, tipo assim, eu fui segurando. Claro, foi se autopodando, né? Sim, até onde deu. E aí, quando as pessoas começaram dar esse poder para essa personagem que eu criei, esse personagem masculina que eu criei, aquilo... Eu estava enganando as pessoas, então eu me senti enganando as pessoas. Eu falei assim, tá na hora de tirar essa máscara. Então, aí o que eu fiz? Parei com a faculdade. Acho que acima das pessoas você estava enganando você mesmo. Parei com a faculdade e bolei um plano. Eu ainda dava aula na Assunção. Falei assim, como que eu faço agora? Tá, vamos lá, vai ser em grande estilo. No segundo semestre, pedi para fazer um vestido social cinza. Eu que desenhei o vestido, né, tal. E aí falei com uma amiga minha, que era cabeleireira, eu falei assim, você vai fazer a maquiagem, o cabelo e tal. E simplesmente, dia 31 de dezembro de 1999, eu fui nesses lugares sociais de Guarapuava, assim, né, todos eles mulheríssimos. E chegava, oi, tudo bem e tal, e só via assim, ninguém falava nada, susto. Silêncio. E no outro lugar também, fui lá pro Pinhão, assim, todos esses lugares. Ali eu estava assumindo publicamente a minha identidade. Isso foi dia 31 de dezembro de 99. Quando foi dia 2 de janeiro de 2000, eis que a secretária da Assunção chegou na minha casa, estava de férias, já era férias. Oi, professor, tudo bem? Então, chegou uma professora, não sei como que ela chegou além, né? Sei lá, do nada chegou a professora de Prudentópolis, ela é professora de História, e ela vai ficar no seu lugar, tá aqui a sua demissão. Aquela coisa assim, bem, né? Sim. Aí você vai embora do Curitiba. Sim. E aí, eu podia ter processado, óbvio. Claro. Mas, e por homofobia, transfobia, nossa, um monte de coisa. Aí você diz, por que eu não processei, por que eu não fiz nada? Porque eu pensei assim, o meu caráter, eu pensei assim, quando a diretora me fez a proposta para eu trabalhar aqui, ela fez a proposta para um professor gay discreto que fosse, e que talvez nem soubesse que fosse. Ou para um gay, professor. Para um professor. Para ela era um professor. Não uma professora. Uma professora. Eu não vou ser mau caráter agora de processar, não, de jeito nenhum. Eu acho que deu. Era isso que eu queria ganhar conta mesmo. Então foi o que eu fiz e tá bom, não fiz nada. Talvez aquilo que aconteceu serviu para te dar um chute para ir para frente, né? Sim. Então a mesma coisa quando eu ganhei a conta lá também na rádio, foi a mesma coisa. A processo é porque você trabalhava como discotecário, produtor e tal, você fazia acúmulo de função e tal. Eu falei, não vou. Por quê? Porque quando eles tiveram por me mandar embora, eles não mandaram. Sim. Eles mandaram agora porque ele estava em recessão na década de 90, teve uma recessão muito grande na agrária e tal, e mandaram muita gente embora. E deu sair nessa leva. Então foi por isso. Sim. E aí eu, em paz com essa situação, fui lá para São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Sim. O que eu não sabia, primeiro, eu comecei a fazer minha transição tardia. O que eu não sabia, eu estava acostumada com lugares de poder que a sociedade tinha me dado. Quando eu assumi a identidade feminina, foi um susto. Porque uma coisa é um homem gay discreto, porque ainda é um homem. Ainda tem um poder dessa sociedade machista e patriarcal. Ainda tem um reconhecimento de respeito, entre aspas. Sim. Agora, num país que nós somos, acho que o quinto, sexto país que mais mata mulher no mundo. Então, olha como que o Brasil trata as mulheres. Você, dessa visão, querer ser mulher, então o que nós vamos oferecer para você? Como a gente trata a mulher mal, você vai ser o rascunho do rascunho do rascunho do rascunho que quer ser mulher. Então você vai ser tratada muito pior. Mal. E aí começou realmente a transfobia. E você foi sozinha? Não, a minha irmã já morava lá. Então a minha irmã me acolheu, fui morar lá com a minha irmã e tal. E ali, numa periferia, então eu perdi o emprego, não tinha dinheiro, passando quase necessidade de novo, fui parar numa periferia
E aí foi difícil. Toda a violência que você imagina, eu passei. E aí, porque o que eu tinha que fazer? Eu tinha que trabalhar ainda como professor. Só que eu estava começando a me harmonizar. Enquanto não parecia, ok, ainda levava um pouco. Comecei a trabalhar. Quando eu cheguei num colégio lá para dar aula em São José dos Pinhais, colégio interior, a diretora não era irmã da antiga diretora daqui? E também era Meu feira? Deus! Meu Deus Ai, do céu. irmã e freira, irmã da... Meu Deus. E a primeiro dia, eu cheguei e ela falou assim, eu sei quem que é você. Você é de Guarapuava, você é lá da Assunção, só que eu te digo uma coisa, aqui você não vai fazer a subversão que você fez lá na Assunção. Aqui quem manda sou eu. Já tinha chegado a No esse... primeiro dia. Eu falei assim pra ela, aí eu não tinha nada a perder, eu falei assim, então beleza. Que bom que você sabe. Ela falou, tô de olho em você. Eu também tô de olho em você como gestora. Se você fizer alguma coisa errada comigo, você vai se ver comigo. Porque eu não vou mais abaixar a cabeça como eu fiz lá na Assunção. Tá bom? Você vai ter, falei assim, aqui você é professor, então você vai ter o melhor professor de história que você já teve na vida, como eu fui lá na Assunção. Vai ter o melhor professor de geografia, o que tiver que ser. Então você não vai ter que falar do meu trabalho. Né? Mas se você me perseguir, você também vai ser, porque eu também tenho denuncia, porque eu também tenho o direito de denunciar na Secretaria. Você já tinha também, né, essa conscientização maior. Sim, aí já foi bem diferente. Sim. Mas não tive problema algum ainda como professor, só que 7 meses depois eu falei assim, eu vou sair daqui porque eu quero trabalhar como professora. E aí, como a diretora de um outro colégio, lésbica, já tinha, eu conheci a esposa dela, ela me convidou para ir no colégio e já tinha mais abertura, lá eu fui me soltando aos poucos. E aí eu fiquei mais algum tempo, né? E aí não tinha você mais. já era Liza? Não, ainda como professor. E aí não tinha. Porque daí no conselho de classe, mesmo sem maquiagem, mesmo com jaleco, mesmo colocando aquela coisa que não apareceu o peito, né? Que eu forçava que colocava um elástico e tal. Vinha o pai e falou assim, oi professora, tudo bem? Você é a professora do meu filho? Eu disse sim. Daí o filho, é professor, sabe assim? Então não estava passando mais. E aí eu resolvi sair para entrar num Cebeja, que eu vou trabalhar num Cebeja, que ali eu vou ser mais acolhida. E ali no Cebeja já como professora, Laís. Só que eu pensei assim, quando eu cheguei lá, a supervisora... Era a irmã da outra. Não, para. Não era, mas evangélica. Evangélica, fervorosíssima. Em nome de Jesus, seja bem acolhida e tal. Eu falei assim, ferrou. Que seja em nome de Jesus. Mas que seja. Não, sim, né? Em nome de Jesus, mas eu sabia que o nome de Jesus dela era pra tipo assim. Claro. Já pra tentar te neutralizar de alguma forma. Exato. Eu sabia que eu não ia ficar 2 dias ali pelo olhar que ela, né? Porque tipo, eu não tinha passabilidade, aquela coisa e tal. Aí eu falei assim, eu vou dar o que você quer, tá? Dona Evangélica, então eu falei assim, Dona Evangélica, eu preciso te contar uma coisa. Ela falou assim, pois não. Daí eu falei assim, então, na época se falava assim, né? Hoje não mais, mas na época assim, eu nasci em Afrodita, no interior. Meu Deus. E aí meus pais, né, não queriam, que eu fizesse assim e tal. E aí eu cresci em Afrodita lá no interior. E eu mudei meu nome, então se você ver o meu nome ainda tá esse aqui, né? O nome é morto, né? O nome morto, tá aqui, né? Mas eu gostaria que vocês me chamassem de Liza, tá? Porque eu já vou fazer a cirurgia agora, né? Tá marcado a cirurgia, daqui a 1 ano vou fazer a cirurgia e tal. E daí, né? Mas não é uma coisa assim, eu nasci assim, foi Deus que quis. Ela olhou assim, coitada, nossa... Pode deixar, professor. Mudou o olhar, mudou aquele olhar transfóbico, não, de compaixão. Pode deixar, professora. Diretor, vem cá. Olha, vem cá, eu vou falar aqui só nós. Mas pra ninguém falar e tal. Aí foi assim, ó, é complicado, mas a gente vai fazer assim, ó. Você vem aqui nesse livro preto e você assina e você coloca uma rubrica, tá bom? A gente vai fazer um crachá com o teu nome de Liza. E daí, pra bater o ponto, o lerite e tal, a gente vou passar pra uma pessoa que vai passar pra você e não vai ninguém te expor. Ou seja, sem querer, eu fui a primeira professora a ter respeitado o nome social no Paraná e talvez no Brasil. Olha só. Tá? Isso em 2001, isso. 2001, há 23 anos. Como é que deu? Como é que foi possível?
entendeu? E lá tive espaço no CB, já trabalhei com professora, aquela coisa, até eu fazer a cirurgia, que eu fiz a cirurgia em 2003. Quando eu fiz a cirurgia de redesignação, em São Paulo, fiz no Brasil e tal, eu passei num concurso e eu queria ficar lá. Passei no concurso como professora, porque eu não era concursada, eu queria ficar lá. Só que não tinha espaço, porque CB já não pegava concursada. E aí eu fui numa periferia do São Marcos. Cheguei lá, vocês não vão acreditar. Aí a outra surpresa que eu falei, a bomba. A outra bomba. Prepara-se para a Vamos bomba. para outra bomba. Bum! Só que eu tava com um mês de cirurgia. Tipo, nada. E é uma cirurgia imensa. Você leva no mínimo aí uns 3 meses para começar a se recuperar, 1 ano para se recuperar. Mas 3 meses já pode andar e tal. Eu tava com um mês. Só que eu pensei assim, se eu não assumir o concurso agora, eles vão fazer alguma coisa para me tirar do estado. Então eu vou ter que assumir agora. E aí me passaram muita gente na frente e tudo, porque eu fiquei ainda inapta temporariamente, porque eles viram um tórax com peito e tal, e eu tive que explicar para eles, enfim, que eu era trans e tal, e aí depois fui chamada. E quando eu fui chamada, ali que eu só tinha aula nesse colégio, a bomba. Quando eu cheguei lá, falei assim, eu já cheguei armado, que veio essa diretora, porque agora sou concursada. Cheguei lá, eis que a pessoa que eu vejo essas professores, Não. a diretora. Não. Que agora já não era mais diretora, era professora de geografia. E que não era mais freira. Meu Deus! De novo? Ela tinha largado a área. Ela tinha se apaixonado por um cara e... Ah, tá! Viu? Coisas, histórias. E aí essa professora, né? Ok. Pra acabar, viu? Porque eu não ia contar que era uma mulher trans ali. Eu ia manter a personagem na época, né? Intersexo, gente. Falava, mas na época hermafrodita. Enfim. E aí eu olho, eis que aparece Gisele, não a Bintin. A Gisele era uma colega de classe do Assunção, na época que eu fazia história como universitário, menino e tal. E ela não tinha me visto ainda como Lars. Ela me viu. Mas ela reconheceu. Na hora. Porque não tinha possibilidade, o hormônio não tinha muito efeito, o rosto era o mesmo, só com um pouco de peito e um pouquinho de quadril. E ainda com um pouco de chuchu. Chuchu, uma barbinha ainda que tinha, mesmo que raspava, ficava parecendo azul. Né? Fazer uma maquiagem pesadérrima para aparecer mais ainda. É incrível, né? Enfim, eu clown, né? Aquela maquiagem pesadíssima, clown, né? Me achando mulheríssima, clown, e com a sobrancelha finíssima, enfim, não sabia me maquiar direito, enfim. Cheguei assim, a Gisele olhou e falou o nome morto. O nome morto. Né? Falou assim, lá o nome morto. O nome morto, pra gente explicar, é o nome do registro. Do registro de nascimento. Vou falar assim, tipo assim, Danilo, por exemplo, que nem eu falei do Danilo Gentili, que perguntou, como que era teu nome antes? Eu falei assim, Danilo. Ele, vamos parar com a entrevista? Obrigada, Lars, por estar aqui. Ela tá vendo? Porque todo mundo tirou sarro dele, né? Porque ele queria tirar sarro de mim. Enfim. Aí, ela olhou e falou assim, você não é o Danilo, por exemplo, né? Sim. Danilo, cadê a senhora? Né? Nem respondi pro banheiro, tremendo. Aí esperei, né, para assinar o termo, para pegar as aulas lá. Eis que a diretora, o ouvido estava aberto, eu lá de fora, dentro da sala, e ela com a supervisora falou assim, a gente vai ter que aceitar? Você já ligou lá pro núcleo para ver se a gente vai ter que aceitar? Porque os pais não vão aceitar isso no meu colégio. Meu Deus, o que vai ser aqui? E a posse, né? Sim, porque ela, né, ela era toda, é uma senhora de 70 anos, toda, né, enfim, tradicionalzíssima. De Deus, né? Exatamente. Então, Dona Irene lá, daí, de repente ela, pode entrar, professora. E tava eu e a... A hipocrisia, né? Aí entrei e tava lá, então, você vai assumir aqui mesmo? Sim. Sim.
Mas ela não falou nada pra mim, ela falou assim, olha, aqui a comunidade é bem difícil, tá, professora e tal, tá, pra você Já deixando saber. claro que ela estava se referindo Sim. Não, a essa tem que questão. enfrentar a resistência. Claro. E ela tinha razão, porque, tipo, naquela semana eu cheguei na sala, era agosto, a professora tinha dado aula a vida toda lá de história, e sai a professora, como eu falei no programa da gente, Helena, né, que nem esse caso, e vai, né, a veneno. Enfim, chega lá veneno. Tá, meu bem. Só que eles acharam, né, uma trans, uma travestida no alto, que eles pensavam. Não, porque viu, sim. depois a gente vai falar disso, mas naquela época, eu acredito que Percebeu que nós vamos estourar o tempo. Sim, vai, muito, porque tá gente. maravilhoso. Nós não estamos nem na metade da história. Tá, meu bem, né? Tem Mas história. assim, naquela época eu acho que era aquela coisa assim, gente, vai vir uma travesti. Tá anunciado, era mais assim, só faltou aquele carro de som. A travesti chegando, travesti vai dar aula, entendeu? E eles tinham, então os alunos, sabe aquele olho assim, já sabe, com medo. Entende? Assim, quando eu entrei. Porque já imaginava, né? E aí, como é que vai? Sabe? Montada no Pajubá, sabe? Aquela coisa. Eu já achava que ia falar assim, e chega eu toda. E aí chega eu toda, né? Mulheríssima, né? Aquela coisa toda. Bom dia. Não miei, tô brincando. Eu cheguei, bom dia, tudo bem? Meu nome é Laisa, vim aqui dar aula pra vocês, aquela coisa toda e tal. Nada, nem um pio. Nem um pio. Nem estavam aí pra mim. Uma semana depois, cartazes. Fora! Queremos a professora de novo, a professora Maria, pais vindo e tal. Foi isso. Denúncias da ouvidoria, sabe? Que não queremos essa professora não. Falei assim, tá bom, isso passa, tudo passará. Enfim, falei assim, vocês não me conhecem, vamos ver, se vão gostar de mim. Deixa eu me conhecer, primeiro me conheça. E aí, passou 1 ano e pouco depois, aí naturalizou-se a minha presença, e aí aquela confiança também, né? Porque lá, periferia também de evangélicos e católicos, né? Então, assim, Deus acima de tudo. Exatamente. Então, aquela coisa. Mas, né? Tipo, fui acolhida aos poucos, sabe? Depois, não viram que não dava pra tirar, fui acolhida aos poucos. E pelo trabalho que você Na também. verdade, você se fez acolher, né? E os alunos iam pro pai e pra mãe assim, ó. É engraçado que é engraçado que, tipo assim, na reunião de classe chegava assim. Eu queria saber que é a professora Laisa. Ele assim, sou eu. A mãe olhava, tipo assim, daí nos olhos, ela dizia assim, essa travesti é a professora Laisa. Meu Deus, meu filho gosta. Daí ela fala assim, oi, você que é a professora Laisa? A minha filha adora você. A minha filha. Deus do céu, meu filho fala muito de você. Então começou assim. E eu fui tão acolhida, que passou o tempo, algum tempo depois, que eu já fiz também, acho que deve ter sido uma das primeiras trans, ou a primeira do Paraná, tive a jurisprudência no Paraná como a primeira mulher a retificar o nome. Eu retifiquei o nome para Laisa Carolina Machado, aqui em Guarapuava, o Dr. Roger, na época, o juiz, e o juiz ainda colocou lá no mandado e tal, né? Sexo feminino, e que nada do passado seja exposto a não ser de vontade da própria pessoa. Olha que lindo. Entendeu? Não trans, não. Todos os direitos de uma mulher como uma mulher cis. Foi maravilhoso. Isso em 2007. 2007. Retificada, já tudo, nada mais me impedia. Aí eu fui concorrer à eleição. Eu sabia que se eu concorresse na chapa como diretora principal, não ganharia, mas como diretora auxiliar. Eu fui como diretora auxiliar. E a nossa chapa concorreu com 2 chapas. Então tinha aqueles que já estavam como diretores e tinha o da família tradicional brasileira, que é a coisa que é tudo certinho e tal. E nós, enfim, né? Eu falo, gente, tá. Tem que falar, né? Falar mesmo. Quero haters, meu sonho é ter haters. Haters, enfim, voltando, né? Eu quero ser cancelada, stalker. Olha, só a câmera é aquela ali, ó. Aquela de frente. Stalker. Tô brincando, gente. Eu quero ser cancelada, já sou. Mas é a realidade. Gente, eu não ligo de ser cancelada, porque uma trans, uma travesti já nasce cancelada, meu bem. Então, tô um pouco me lixando. Enfim, voltando. Acabou a água, acho, né? Não, tem um pouco ainda. Tem um pouco? Mas eu quero mais água. E aí? Traz uma aguinha aqui. Ganhamos 0,7%. Por 0,7%. A gente
Quase. E aí ainda fizeram uma recontagem e tudo, mas estava tudo certo e tiveram que nos engolir. Sofri transfobia, preconceito? Sim. Ainda. Ainda? De quem? Perseguição? Professores. Professoras. Sabe? Muito. Como diretora, como professora, depois da segunda gestão, na segunda vez que a gente ganhou foi com 97,11%. Eleita pela comunidade, porque eram pelos pais, né? pais, 90% pais, alunos e professores, tivemos alguns votos, mas o dos pais e dos alunos compensou, entendeu? A gente ganhou. Então você vê que a aceitabilidade, enfim, que não gosta de nome, mas que seja, foi pelos pais e pelos alunos, que é com quem você trabalha. Sim. Eu era tida, assim, por alguns funcionários administrativos, enfim, professores, como uma má gestão, porque passava a mão na cabeça do aluno, era mais ou menos assim que eles achavam. Bom, número 1, o professor não está trabalhando para o aluno? Sim. O foco não é o aluno? Entende? E eu não era bem vista porque eu não expulsava esse aluno de periferia. Eu conversava, eu dialogava e acolhia. Eu chamava na minha sala e perguntava: o que está acontecendo com você? O que eu posso te ajudar? Mas a diferença é que você é originária da periferia. Você sentiu e sabia quais eram as dores desse aluno. Né? Nesses contatos que você teve, que você foi criticada, né, de não expulsar, mas de acolher, de sentar, ouvir, muito, inclusive, você também identificou meninos, meninas ou meninas, meninos? Que pudessem ter... ou que falaram pra você, inclusive. Que reproduzisse, de repente, a tua história. A tua história, que você falou assim: eu sei tudo que esse menino ou essa menina tá vivendo. Sim, que vieram conversar comigo, sim. Teve uma que depois foi minha aluna, na época era aluno, né? No caso, enfim, performava um aluno. Estava no 3º ano. E daí eu fui num postinho de saúde e a Val veio me atender e tal. Eu olhei e falei assim: eu conheço a Val, não sei não. Assim: oi professora, tudo bem? Eu fui tua aluna no 3º ano. Hoje eu sou enfermeira, eu sou trans e eu só consegui por você. Aluno também, um homem trans que eu levei no meu curta Primavera de Fernanda. Então assim, eu, entre aspas, fui espelho para vários alunos. Abriu o caminho, né? Talvez fosse desistir. Ou encorajou, Exato. Disse que era possível. Sim. Pela sua Nem história. desistir, né? Porque pode, aliás, esse verbo aí remete a uma série de coisas, Sim. né? Não, mas eu desisti de estudar. Ah, tá. Que poderia não ter um ambiente ali acolhedor. E que persistiu e por isso. E é por isso que eu brigava. Quando eu fui no programa da Dani Gentili e assumi publicamente para o mundo, que viralizou isso na época, isso em 2013, então bastante tempo, né, 11 anos atrás, foi para mostrar também para os alunos que é possível acessar lugares de poder. Foi para poder ajudar mais pessoas. Ali eu me tornei também ativista, entende? Para poder estar acessando e ajudar mais as pessoas, as crianças, os alunos meus que sofriam. E aí aumentou muito mais a perseguição. Teve 179 denúncias anônimas naquele ano, quando eu fui no programa da Dani Gentili. Para me tirar da escola. Falava coisa absurda, sabe, assim, que eram mentiras e tal. Teve um professor que disse que eu estava fazendo apologia, ideologia de gênero na escola, e eu falei assim: bom, vamos lá, professor. Já sabemos, filhote, do que ele é. Vamos lá. Eu vou contar a história. A primeira coisa, não vou expor o nome do professor, mas vou falar a verdade. Quando eu vi aquele professor, eu falei assim: tem uma cara de pedófilo. Né? Família, enfim, tal, e tinha um cargo de igreja. Entendeu? Professor e cargo de igreja. Mas assim, o olhar dele, assim, sabe? Era um olhar que eu não gostava, assim, falei, não sei. E a minha amiga falou assim: nossa, você fica falando assim uma coisa que você nem tem prova, nem nada e tal. Não falei, não, é só uma intuição. O tempo dirá. Foi esse, eu vou ter que contar o que aconteceu depois. Enfim, aí eu chamei, quando me contaram, eu falei assim: eu quero falar com esse professor, eu quero falar com a direção, na época não estava mais direção, e eu quero falar com a supervisão.
Eu falei, vamos lá, pedagoga, vamos lá na minha sala agora, no ano. Eu falei assim, eu quero que vocês me digam qual a matéria que nós estamos vendo agora, gente. Vamos lá, qualquer um que nós estamos vendo agora. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, período interguerras. Tá, então eu quero que vocês falem um pouquinho sobre a Primeira Guerra Mundial. Você pode falar sobre a Primeira Guerra Mundial? A Primeira Guerra Mundial começou em 1914, foi até 1918, foi a Guerra de Trincheira, foi assim, foram falando. A Segunda Guerra Mundial começa em 1939, vai até 1945, né? Sabe? Enfim, vou falar sobre o nazismo assim. Passou o conteúdo. Eu falei assim, então, pedagoga, se fosse verdade que eu estou fazendo isso na sala, os alunos saberiam a matéria? Claro que não, e eles sabem. Eu sou uma professora de história, eu dou história. Eu poderia muito bem falar a respeito, mas eu não preciso falar porque a minha presença aqui como uma mulher trans já fala por si. Eu sou essa bandeira, eu sou a bandeira, já estou aqui como pessoa, não preciso falar. E eu dou aula, eu dou boas aulas. Então me cobre se a minha aula não for boa. Sim. Me cobre por eu não ser uma boa profissional. Mas não cobre porque eu sou uma mulher trans, porque você está sendo transfóbica. E aí cheguei pro professor, primeiro pro professor, daí faltou no outro dia que ia ter reunião. Mas no outro dia eu chamei ele e falei assim, professor, seguinte, vamos ter um tete-a-tete agora, só você e eu. Você mentiu a respeito de mim, então eu vou falar para você uma coisa, nunca mais faça isso, porque você não sabe com quem mexeu. Porque você não só mexeu comigo, você mexeu com uma comunidade. Você não falou só de mim como uma pessoa física, você mexeu com uma comunidade LGBT que está cansada de perseguição. Só que eu abro a boca e não tenho medo de você. A próxima vez, eu não vai ficar aqui. Eu vou para a TV, eu sou associada à ONU, eu vou vou falar internacionalmente, vai para The New York Times. Então não vai ficar desse jeito. Então você fique bem pianinho, professor, e fale a verdade. Tá bom? Porque eu não ataco até ser atacada. Porque eu não sou aquela trans, ai, cuidadinho, não bata. Eu não. Eu sou daquela época de Madame Satã, querido. Sabe? Levou. Eu não abaixo a cabeça. Eu não abaixo a cabeça. Veio com violência, volta também. Chega, porque eu fui vítima de violência, nunca mais na minha cara ninguém bate. Foi mais ou menos assim que eu falei com ele. Enfim, ai, desculpa, professor, eu não falei, tal. Sabe? Nossa, virou assim, anos depois, eis que eu não estava mais no colégio, me contaram que 2 alunas denunciaram esse professor por assédio, porque ele estava palpando as meninas. Entendeu? Não nunca teve né? Uma denúncia sobre a minha pessoa, eu quero que tenha, porque nunca. Mas você era aberração lá dentro. Eu era, Não era para ser eu? Sim, era a questão de você assumir o que ele não podia assumir. Então isso agride, né? Sim, claro. Incomoda. Sim, exatamente. Sim. Enfim, vamos lá. Tá, eu quero partir já, porque ela acabou de falar sobre um curto, né? Aí, como que foi essa tua carreira de atriz, que hoje a gente sabe que você é uma atriz aí até internacional, ocorreu durante todo esse processo? Todo o processo. Foi uma coisa paralela. Comecei como ator em Guarapuava, primeiro comecei na escola, numa escola Lacerda Werneck, na Colônia. Eu lembro que era um poema assim, e se uma criança me tomasse pela mão, e se ela tomasse corpos, o caminho, corpos que eu não tirei, porque, enfim, era chamado Deus Negro, o nome do poema. E aí eu declamei esse poema e tal, e ali eu já me vi, e a gente ganhou o Jogral, foi lá na década de 80, e ali eu me identifiquei. E a arte também me ajudou a sobreviver, porque eu pensava assim, eu como atriz posso performar um homem, entendeu? Porque eu não sou, mas eu posso performar para sobreviver nesses espaços. Então eu fazia isso, e eu lembro que eu fazia um castelinho com uma vara mesmo ali num terreno vazio, e entrava dentro desse castelo. Eu era a princesa e eu ficava imaginando coisas boas ali quando não tinha nada. Então era a maneira de interpretar uma realidade que eu não queria. Eu via aquela realidade que eu vivia, mas eu dizia, eu não vou ficar nessa realidade. Essa realidade eu tô agora, mas não vai ser para sempre. Então a arte fazia com que eu viajasse e pensasse em outras coisas e saísse daquele sofrimento. Sim. E aí depois eu continuei, fiz o Sesc também,
Fiz com a Alba Condessa na época, né? E aí com ela a gente foi em festivais de teatro amador, né? Na época da Rita Felchak também, que ela fazia, Dodge, então sou dessa época também. E trabalhava teatro na escola, então dava aula já também de teatro na escola. Quando eu fui para Curitiba, para São José, eu tentei entrar no teatro em São José. O que aconteceu? Eu não fui aceita, porque daí quando eu comecei a transicionar, eu achei que a arte, nossa, os artistas, eles são abraço nada, sabe? Infelizmente, dentro da arte tem muito machismo, dentro da arte tem muita transfobia, homofobia, enfim, é muito preconceituoso. E aí, a única que me acolheu foi a Fátima Ortiz, Pé no Palco. Entendeu? Pé no Palco me acolheu. E aí eu fiz teatro, na época estava Kéfera ainda começando, a gente fez juntas uma peça chamada a Cinderela Mudou de Ideia, e eu fiz uma Cinderela pansexual. Só que eu fiz assim, ela não evidenciando que ela era pan, mas assim infantilizei ela, porque era mais público variado e chamou muita atenção das crianças, assim, a minha personagem. Aí dali eu parti pro Casablanca, que eu fiz, que agora fazem a parte das novelas da Record, e eu fiz um curso de audiovisual com o pessoal da Globo, que foi contratado, enfim. E ali eu me descobri também, então teatro e audiovisual. E aí depois eu fiz o Guto Páscoa, também a GP7, e com o Guto Páscoa eu fiz o segundo curso meu de cinema, ele me chamou no final do curso e falou assim, ele é de Prudentópolis, o Guto Páscoa. Ele falou, Liza, deixa eu te falar uma coisa. Agora, acho que você não tem cara de comercial. Não sei se você vai vender. Para novela, também eu acho que não vai rolar naquela época lá, não. Mas você tem cara de cinema. Investe em cinema. Entende? E eu fiquei feliz e tal, mas só que não vim com convite nenhum. Eu já com um curso, com um monte de coisa, você é maravilhosa, vamos fazer um teste com você, você vai para o Globo e tal. E nada. Não vinha nada. E aí eu falei, sabe uma coisa? Eu chutei o balde, falei assim, eu vou fazer como fazia lá na colônia, lá em Guarapuava. Eu vou produzir. Vou produzir. E produzi Morada Transitória, paguei pros meninos que faziam cinema e tal, e aí eles me ajudaram e eles me deram o produto, ó, tá aqui, esse aqui. E eu falei, agora eu vou levar para as palestras, que era para isso que eu queria, né? Eu falei, não vai ficar nisso. Eu vou licenciar. E eu licenciei para o Canal Brasil. Eu achei que eles não iam aceitar, eles adoraram. E ficou licenciado para o Canal Brasil por 3 anos. Então ali já houve uma abertura, algumas pessoas já me viram. A Morada Transitória conta uma parte da tua história. Sim, conta assim, é um resumo tipo de tudo que eu passei, que eu estou contando aqui para vocês. Tá disponível também, acho que no YouTube, enfim, é só procurar Morada Transitória, Liza Machado que tá lá. Enfim, aí eu estava fazendo uma performance também de Morada Transitória e o Esteban de la Fuente, que é um cineasta, ele me viu nessa performance e depois no final falou assim, eu vou fazer um curta e eu quero você como protagonista desse curta. Eu, obrigada e tal. Passou um tempo e aí ele entrou em contato de novo comigo e aí falou, né, ela é uma personagem trans, ela é assim e tal. E eu me apaixonei pela Fernanda, porque ela tinha uma coisa muito humana, ela tinha uma irmã, ela tinha uma sobrinha, tinha uma história, ela transicionava da prostituição, que ela não queria mais, para o mercado formal, então tinha uma história ali. E esse curta, ele foi muito bem aceito para os festivais. Ele ganhou, acho que no total, 18 prêmios. Eu ganhei 4 prêmios, como melhor atriz, 2 internacionais, entendeu? Então, e 2, 4 ou 6, enfim, sei que é 2 internacionais e 2 nacionais. Isso abriu bastante. Bastante. Então, ali que começou, aí que eu fui chamada para fazer teste. Teve uma minissérie também, né? Isso, daí o Guto Páscoa me chamou para fazer a Daisy, que eu fiz, que está na Amazon, chama Contracapa. E que eu fazia também, falava a respeito da diversidade e tal, e eu fazia a Daisy, que era uma cabeleireira, que vai ajudar a desvendar um crime, que vai acontecer um crime lá, quem quiser assista essa série, tá? Eu assisti. É muito boa. É o jornalismo investigativo, são 13 episódios. E aí, depois disso,
eu fui convidada para fazer fiz um teste para contracenar com o Marco Rica. Fiquei assim, né? Primeira vez que eu vou contracenar com a ator da Globo. Marco Rica maravilhoso. Era uma cena bem difícil porque não tinha diálogo e era muito mais a intenção. Eram umas falas, poucas falas, mas com ele não tinha diálogo, era troca de olhar. Eu tinha que escarrar na cara dele, sabe? Uma coisa assim, escatológica, enfim, né? Sim. Escatologia total. E eu lembro que a gente foi uma externa à noite, uma diária à noite, enfim. E aí foi quase a madrugada, terminou de madrugada, e quando eu terminei de gravar, o pessoal estava sendo abalado e tal, e o pessoal começou, todo mundo, tava uma galera ali, e o pessoal começou a aplaudir. Nossa, que no final da gravação. E aí o pessoal de produção veio, me abraçou e falou: você é uma baita de uma atriz, hein? E a Marco Rica falou: você fez uma entrega incrível. Isso é tão bom, claro, sabe? Porque você... Né? É um reconhecimento. Do talento, né? E aí logo em seguida eu recebi um convite para fazer o do Ali Muritiba, que fez Cangaço, né? Maravilhoso. Eu recebi para fazer Jesus Kid, né? O filme de Jesus Kid com o Paulo Micos, que foi a primeira vez que eu contracenei com ele. Eu fazia uma atendente de lanchonete. Foi incrível. E foi através da Raquel Neves. Então, quem foi a ponte desde lá me convidar para fazer figuração e tudo, foi essa produtora que é minha amiga hoje, que me abriu as portas. Porque sempre tem que ter uma pessoa que acredita em você e abra as portas. Foi ela que foi falando assim: mas isso dá para a Liza, por que não faz um teste com a Liza? Até hoje ela é assim. Aí depois do Jesus Kid, aí eu estava também num coletivo, então fiz algumas webséries e tal. Foi Gil Baroni também, fiz... Guarapuavano, maravilhoso. Maravilhoso, Alice Júnior e tal. Eu fiz Eu Celebridade dele, que é uma websérie, e eu faço uma personagem que ela tem chama Haters Anonymous, né? Como tem Alcoólicos Anônimos, tem Haters Anônimos, que é pessoas que têm o vício de odiar. Então a minha personagem cria no caso, essa associação que seja tal, para tratar as pessoas que têm esse vício de odiar e que expõe as pessoas na internet, que é muito atual, né? Meu Deus, é que mais, né, prolifera na internet. Que mata pessoas, e o ódio que induz a morte. Hoje, infelizmente, o ódio é um dos protagonistas do mundo, né? O ódio vende, o ódio, nossa, né? Enfim. Horrível. E os empresários sabem disso, então ele é muito cultuado. Infelizmente a gente vive nessa situação. Sim. Aí fiz essa websérie, e aí depois que eu recebi, não foi convite, na verdade, um teste para fazer Estômago 2. Nossa, eu levei um susto quando... Nossa, Estômago é um filme consagrado. Exato. O Marco Jorge é considerado um dos melhores diretores do Brasil. Estômago é considerado os 100 melhores filmes de todos os tempos do Brasil. Tem uma lista que foi feita que ele está entre os 100 melhores. E Estômago é referência, né? No mundo, ganhou muitos prêmios. Estômago lançou Fabiola Nascimento pro mundo, Babu, né? Santana, pro João Miguel, maravilhoso, né? Enfim, Paulo Miklos. E eu fiquei muito nervosa. No primeiro teste eu não fui bem, eu não conseguia estudar o texto. E esse teste foi agora, já foi acho que 2 anos e meio atrás. O filme está prestes a estrear, né? Uhum. E aí depois, na segunda teste, eu passei. Eu passei, e aí vai lá a Patrícia, vocês vão conhecê-la, né? E uma personagem muito emblemática, porque ela está presa ela tá numa prisão masculina. É uma travesti que ela faz parte dos Sintonia, que é uma facção ligada ao PCC. Uma guerrilheira. Não, ela faz parte do PCC. Chama Sintonia, é uma facção que faz parte, né, seria ficticiamente, né? Mas é uma travesti que está no meio dos homens. Sim. Tem uma história dela que não aparece no filme, que ela é uma cafetina,
E aí ela tem vários lugares assim de cafetinagem que ela faz, e ela acaba pegando flagra o marido dela com outra e acaba matando o marido e pega no flagra assim, em flagrante e é presa. E ali ela é uma detenta. E ali que ela está no grupo do etc., que é o que eu contraceno. É o Paulo Miklos, etc., o Projota, o Otávio Linhares, e outros nomes também do cinema paranaense, né, que a gente tem, que são destaques. E eu acho que esse filme é um filme que promete. Vocês viram, né, que lá do BBB, a Fernanda, né? Sim. Acho que Quer dizer, eu não vi, eu não assisto. A semana passada viralizou, a Fernanda falou sobre o estômago, né, tal, do BBB, e viralizou e foi assim, top trend, e aí também foi bem procurado. E o filme vai ser lançado, acho que agora, segundo a revista Quem, né? 17 de abril, né? 18 de abril. Em todos os cinemas. No Brasil. E é um filme, assim, com elenco brasileiro e com elenco de estrelas de filme da Itália. Tem o Vicente Riotta, que fez Gucci, né, da Lady Gaga. Então, é um elenco de peso. A Guerrilheira é um outro, né? E esse outro chama-se Caravelli 114, que, pasmem vocês, eu professora de história há mais de quase 30 anos, enfim, e desconheci esse fato histórico. Resumindo para vocês, nos primeiros dias de janeiro de 1970, que era o governo do Médici, um avião brasileiro chamado Caravelli 114 foi sequestrado por uma professora chamada professora Miriam. Isso foi um fato histórico que aconteceu. E é considerado o sequestro mais longo da história do sequestro de aviões do mundo. 72 horas durou. Que era um voo curto, que sairia tipo Rio de Janeiro, Porto Alegre e Uruguai, Montevidéu, né? Seria essa a rota dele. Sim. E ele desviou essa rota até chegar em Cuba. Em Cuba? Uhum. E eu faço a Darcy, que é uma travesti, e ela é uma guerrilheira e que vai ensinar os dois atores, que são os dois personagens, que são o Atos e o Nestor, a como fazer a logística de uma guerrilha. A logística de uma guerrilha. E vou gravar agora já quarta-feira. Então, segunda-feira é prova de figurino, quarta-feira já estou gravando. A gravação é onde? 4 Barras. Vai ser. Muito bacana porque todos esses filmes que você fala são gravações no Paraná, né? Então a cena cinematográfica do Paraná tá explodindo, né? Sim. Tá em alta. Tá em alta. Estômago 2 foi gravado em várias partes. Foi no Brasil, foi gravado no Paraná, quase todo ele no Paraná, e da segunda parte na Itália. Entendi. Na Itália. Tá, bom, nesse meio tempo você acaba casando, de véu e grinalda, vi todas as fotos, não pude ir ao casamento, né? Foi convidada. Foi convidada. E você é mãe. Sim. Vamos lá contar essa história também? É muita história, Ju. Sim, bastante. Não é à toa que ela é professora de história, né? Porque é uma trajetória de história. É muita que coisa, todos né? temos, né? Muita coisa. Então, eu conheci meu esposo depois de um relacionamento abusivo que eu tive, horrível, né? Eu vinha de relacionamentos abusivos, né? Depois de uma depressão profunda e um tratamento terapêutico com uma psicóloga maravilhosa, a doutora Tatiana, eu pude estar pronta para estar no relacionamento sadio, que é o que eu estou agora. E eu conheci ele pelo Tinder, não sei, posso falar, mas já falei. Enfim, e a gente começou a se conhecer, se amou já de cara, a gente super se entende, se ama, e ele é alemão. As voltas do mundo. Olha lá, né? Knop. De Knop, da família alemã de Santa Catarina. A família de agricultores de Major Vieira, que nasceu em Major Vieira, interior de Santa Catarina. Hoje ele mora em Garuva, empresário e tal. E aí houve algumas coisas meio que... Porque assim, uma coisa professora, tal, já com uma estabilidade financeira e com lugares assim de poder. Outra coisa, você vai ser namorada de um empresário, né? Então,
Um degrau a mais. Exato. É uma ascensão social diferente. Mas para ele tudo bem isso. Pra ele tudo ótimo. Porque ele conheceu você quando vocês deram match no Tinder. Ele já sabia. Ele já sabia que eu era trans. Ele já sabia. Eu tirei todas as minhas fotos que tinha de biquíni e tudo, coloquei uma foto bem diferente, coloquei assim, sou trans, quero um homem que seja hétero e tal, e fui colocando. Eu quero que ganhe pelo menos mais do que eu, porque eu não quero uma cidadã vagabunda. Bem assim, eu quero um homem que seja inteligente, eu quero um homem que me ame, que me dê amor, que eu vou dar carinho, que eu vou assim. Coloquei assim a receita. E aí, sei lá, de 20 homens, 50 que vinha por semana, era 1, 2, entendeu? Diminuiu bastante, graças a Deus. Enfim, até que chegou ele. E aí a gente começou, como eu sabia o perfil dele, que eu vi, que eu gostei, eu sou simples, sou um comerciante, sou empresário e tal, eu só quero encontrar amor. Viúvo. Só quero encontrar amor. E quando a gente se viu, eu gostei dele de cara, ele também. Só que ele falou assim, eu achei que você fosse branca, né? Você é o filtro, meu amor. É o filtro, você é. Primeira vez que eu vou namorar uma preta. Que bom, né? Privilégio. Enfim. Miscigenar, né? Enfim, a gente começou a namorar, foi tudo ok, tudo bem. Só que houve algumas coisas com a família, né? Assim, uma transfobia... Por parte da família Por parte dele. da família. Porque ele tinha filhos. Sim, tem um filho já maior e tal. E aí, o que aconteceu? A família dele começou a espalhar que eu era trans. Entende? Assim... Igual a novela, a Buba, agora da novela, aquela situação, a gravidez que tem, mas não faz de conta que vai ter, mas não vai. O marido, desejo, né, o marido amando, mas com medo de estar e apresentar para a família e para a sociedade. E ele é de uma família grande, assim, sabe? Então, todo mundo, assim, irmãos, tios, enfim... No nosso casamento, convidamos lá 30 pessoas, foi 3. O pai, 3 não, acho que 4. O pai dele, a mãe, uma irmã e um sobrinho. Só. O resto tudo desculpa. Não dá, não vão plantar, agora não há... A gente sabia que não ia, por transfobia. Sim. E hoje a família dele meio que se afastou dele por ele estar comigo. Sabe? Então é duas coisas, porque muitos da família são racistas também, sabe? Porque para eles eu sou uma mulher, negra de pele clara, mas eu sou negra. Sim, o sangue é negro. Negro, sou negra. A descendência negra. Sim, e então já não é muito benquista. E aí trans? Trans, muito menos. Mas a gente construiu nossa rede de afeto, que sou eu, ele e a nossa filha, que chegou, a Nath chegou... Eu sempre quis ser mãe, mas eu tinha consciência que eu queria ser mãe porque eu queria ser mãe. Não queria ser mãe por status, não queria ser mãe para jogar na internet, não queria ser mãe... Eu queria ser mãe que a minha filha precisasse de mim também. E aí eu fui para aquilo que chama-se busca ativa, que tem o horrível nome de os não adotáveis. Os rejeitados. Rejeitados, horrível, triste. Quem são? Crianças pretas maiores. Deficientes, sabe? acho que é o pior, né? PCDs não, de jeito nenhum, sabe? Se não, sabe? Eu acho que a rejeição maior, eu tenho a impressão que os PCDs, são os PCDs, né? E aí, a minha filha, ela é uma criança com deficiência, ela tem uma deficiência intelectual leve. E então eu sabia e tal, quando a assistente social falou, olha, é assim, 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 e tal, ok pra você, foi ok pra mim. E ela já tem 10 anos, 9 para 10 anos, ok pra você, ok também, porque eu quero maiores. Né? Aí quando eu fui visitá-la, eu e meu esposo, e ela veio assim, e que eu olhei... Você disse, essa é minha filha. Na hora eu sabia que ela é minha filha. E foi receptivo. Ela só chegou e falou assim, mãe? Nossa. Na hora. Ela falou, mãe, pai? E aí depois eles falaram, vocês vão ter bastante desafio, porque ela tem TOD, ela tem esse transtorno, ela é revoltada, ela já teve surto, então vai ser bem difícil. E foi realmente, no primeiro ano foi um desafio, foi difícil. Ela chegou com quantos anos?
ela chegou com 9 para 10. E hoje ela está com 12,5. Né? Ela vai fazer agora, dia 11 de junho, ela faz 13 anos. Entendeu? Então ela veio assim, ela sofreu. Uma criança que está no abrigo, ela é uma criança de um lar destruído. Criança do lar saudável não está no abrigo. Então é uma criança que sofreu N violências. N violências psicológicas e tudo mais. E aí, numa dessas coisas que ela veio com muita coisa assim, que foi bem difícil para mim, eu olhei para ela e falei assim: Nath, eu sou tua mãe. Eu não vou te abandonar nunca. Eu falei assim: você pode ser ruim, você pode me chutar, você pode me agredir, você pode fazer o que você quiser. Eu sou tua mãe. Eu não vou largar de você. Eu só não quero você se você não me quiser. Porque eu já estou cansado de gente que não me quer. Eu não quero ninguém que não me queira. Eu só quero quem me quer. Você me quer como mãe? Você me ama como mãe? Ou você vai me amar como mãe? Porque eu já te amo. Ela disse assim: eu te amo, então, por favor, me deixa ser tua mãe. E ali ela começou a mudar. A confiar. Ela é uma criança muito afetuosa, amável, brincalhona. É tão bom agora ver assim, o crescimento que eu inseri a leitura. Então, de manhã, em vez de ela estar no celular, ela está lendo livros. Uma mãe professora, né? E é tão bom que os professores falam assim: a Nath ela é muito educada, a Nath é muito gentil, ela vai bem, sabe? Ela é mediana, é óbvio, nos estudos e tal. Mas é o limite dela, sim. Tá ótimo. E tem que respeitar o limite. Sim, e a gente super respeita. Então, ela mudou minha vida. Eu digo assim, que a minha melhor atuação é ser mãe. Eu não troco nada por ser mãe. Se você falasse hoje, se hoje eu recebesse um convite para fazer uma novela, onde eu ficasse 8 meses, 1 ano, longe deles, não sei se eu aceitaria, possivelmente não. Entendeu? O meu casamento vem em primeiro lugar, a minha vida. A família. A família. Sabe o que eu queria saber de você? Você é uma mulher realizada? Antes de você responder, o que você fez que você não faria, ou o que você deixou de fazer e você se arrepende? Na sua trajetória inteira de vida. Por exemplo, você disse que não tem mais seus pais, né? Alguma coisa que aconteceu naquele momento. O que você faria de diferente, né? Ou o que você deixou de fazer que gostaria de ter feito. Isso. E se há tempo ainda. Fique à vontade, porque certamente mexe, porque é a sua história, né? O que eu faria? Teve uma situação em que eu dava aula e o meu irmão tinha uns 8, 10 anos, estudava na mesma Lacerda onde eu dava aula. E eu procurava ignorá-lo. Eu morava sozinha e ele morava com o pai. E eu procurava ignorá-lo para não... um irmão adotivo, enfim. Para não vê-lo. E aí, quando a mãe faleceu, eu tinha acho que 14, 15 anos, eu não fiquei com ele, foi minha irmã que ficou com ele, minha irmã criou ele, eu tinha acho que 5 anos de idade. Então o que eu faria diferente, eu criaria ele. E eu não criei, e eu fazia isso na escola. Porque eu queria proteger. Eu não queria. Pela sua condição, você sabia que ele também ia ser rotulado, ia ser... Eu não queria que ele sofresse. Eu queria que ele não sofresse uma homofobia indireta. Sim. Então, se ninguém soubesse. Mas você tem contato. Ele entende isso hoje? Sim, entende. Sim. Eu protegi muito a minha família. Eu me isolei deles para não... Entendeu? Eu não faria hoje. Hoje, se o mundo falasse, porque a colônia me tratou muito mal. Muito mal. A colônia foi horrível comigo. A colônia me expulsou. Muita gente foi muito ruim. E isso refletiu na minha família. Então, abandonar a minha família foi para proteger a minha família. Entendeu? Então, isso eu não faria. Isso eu hoje estaria me lixando que eles falassem. Eu ficaria com minha família, ficaria com meu irmão. Sim.
Então é isso. Mas só, quer dizer, você já fez isso consciente na época, Sim, né? sim, Que era uma sim, proteção, sim. mas hoje com muito mais poder para falar assim, caguei pro mundo. E hoje eu cago pro mundo. Então hoje o que eu faço é assim, eu tô cagando se o que eu falo não cai bem. Eu tô cagando que se a pessoa não faz assim, não pode fazer isso. Eu tô cagando porque hoje em dia não pode, não sei, mimimi. Mas é que para você tô cagando chegar, por transfobia. mas claro. para você chegar nesse processo em que você Foi está muita hoje, violência e sim. muito ensinamento. Então, é a questão do ensinamento, é a questão da tua vivência e você chegou aqui. Sim. Então eu entendo assim que você não pode se culpar de nada, entendeu? Porque Sim, naquele porque era um momento, processo. Sim, e naquele momento para ela o correto era aquele, era o que ela estava sendo feito. Então, a partir do momento em que você passou por tudo isso, em que você tem as tuas conquistas, então hoje você tem o poder Sim. para dizer eu estou cagando pro mundo, mas na época você não tinha. Na época não. Na época não. Foi Então, necessário isso, né? Foi. E Então eu acho que é muito bacana, porque esse teu reconhecimento, essa tua meia-culpa, é um ato de humildade muito grande, né? Sim. Claro, Então acho claro. que é isso que é. E que fique bem claro, estava consciente Sim, como uma medida protetiva. sim, Sim. sim, Sim. sim. Não era assim, né? Não, porque você veja a situação, abrir mão do convívio com a tua família, a dor que você sentiu. Sim, dor, culpa. Para protegê-los, embora muitas vezes você tenha sido julgada por causa disso, Sim, foi. por falta de conhecimento deles. Sim, exatamente. Então hoje você faria diferente, mas É porque eles mesmos falaram assim, ó, mas você não perguntou pra nós se era o que nós queríamos, você fez. sim. Então, enfim. Agora, vamos mudar para né? Se ele faz, ó, ele pega ali pra Pega. Mas eu amo. Isso é a real. Tudo isso que a gente tá falando é sem filtro nenhum. real, eu acho nós. que Sim. eu acho que é isso. A gente tá rindo, a gente tá chorando. Exato. humana, Cem por cento. pessoa. Agora, por outro lado, né? Eu acho assim, você... Olha só. Nasceu Entre Rios, na Vila dos Brasileiros. Ficou sem ter o que comer. Sim. Hoje é uma mulher casada, mãe, bem-sucedida, uma Sim. artista de Empresária. empresária, uma artista de renome nacional e internacional. E aí, eu quero saber o seguinte. Acaba que isso é um tapa na cara de Guarapuava ou Da de algumas sociedade, da né? sociedade como Da um todo, sociedade. mas também de pessoas de Guarapuava, que você passou aí 20 anos, pelo menos aqui, metade da vida praticamente. Tieta, a volta da Tieta. É, a história da Tieta. voltei no curso, é mais ou menos isso. É isso, porque desde que eu nasci era aquilo, não vai, deixa, sempre Não se cria, estimada, Thiago. não se cria, deixa, não vai a lugar nenhum, deixa, e foram deixando, e olha... Foi bom que deixaram. E foi ótimo, Foi porque ótimo olha que deixaram. aonde Foi bom porque assim não vai dar nada, não vamos Sim. nos preocupar com isso. Sim. E aí você teve a liberdade de falar assim, beleza. Então. Tanto é que A cobra se criou. Sim, E a olha cobra só. se criou e leva pro palco essa história. Exato, e ó, por exemplo, ó, tudo aquilo que eu passei, por exemplo, nesses lugares, eu escrevi um livro chamado Entre Rios, O Outro Lado, que agora vai ser editado pela Heloísa Beluso, que é uma editora de São Paulo, e é um projeto de audiovisual, é um projeto de teatro e é um projeto de livro. Então vai ser lançado tudo junto. Então a gente tá quase que trabalhando isso pra gente lançar através da E pode Lei virar Rouanet. filme, né? E pode virar um longa. Então, Sim. assim, eu acho que o que eu fiz foi transformar a dor em amor. Ó, porque você sempre meio que retorna. Toda vez que você retornar, você tem que retornar melhor. Sim. Entende? Então é isso que foi o meu norte. Agora, vou participar agora hoje à tarde do doc do Márcio, né? Do Márcio Ramos. do Luan, acho que é Michele, enfim, chama Vila, que vai falar sobre a Vila. E eu reflito também que o que a gente faz com tudo isso que a gente passou? A gente transforma em arte. Sim. E se toda essa trajetória serviu para aquele
menino, aquela menina, aquele LGBTQIA+, que está nos vendo, está nos assistindo, para que não passe nem metade do que passou, para mim, a minha vida foi válida. Se esses LGBTs que são essa nova geração, que são esses jovens de agora, que estão vindo e tudo, se eles têm um caminho mais fácil, eu sei que eu contribuí pra caramba para deixar esse caminho. A única coisa fácil. que eu fiquei um pouco preocupada, Gilson, porque no dia da luta contra a transfobia, né? Sim. Ela deixou de ser ativista. Ela deu um depoimento. Sim. Eu acho que o ela que você comentou. Pra mim, comentei. Isso. E ela falou que cansou de ser ativista. Por que você cansou de ser ativista? Eu acho que é frustração. Eu digo assim, esse ativismo... Não ameaça. Não, o ativismo no sentido assim, ó. Muitos ativistas que você, às vezes que a gente vê, que idolatra, às vezes e tal, quando você vai ver a pessoa, é só mídia, é só rede social. Quando você pede para dar a mão, não dá. Eu me frustrei muito quando eu tentei ajudar uma atriz que é uma travesti, que já fez coisas para Globo, que já fez no cinema e tudo, que pediu minha ajuda, e eu ajudei e pedi para esses ativistas, para esse ativismo, para que ajudasse, e não foi ajudado. E cagaram para ela. E aí que eu vi que esse ativismo que eu estava também inserida, tinha muita hipocrisia. E eu pensei assim, só um marketing. Eu não quero participar desse ativismo. É só um marketing ali. É um ativismo ação lacrador. Concreta. Nada. Então, esse ativismo lacrador, se de alguma forma me usaram para fazer parte, eu tô caindo fora. Então, a minha mensagem foi isso. Sim. Por exemplo, quando... pode ver, ó. Quando uma atriz vai para Globo, uma atriz trans e travesti vai para Globo e é destaque na novela, eu vou falar dessa atriz que foi para a novela da Globo. Eu mandei uma mensagem para essa atriz, falei assim, olha, você contracenou com essa atriz, não precisa você dar dinheiro, tem como você divulgar na tua rede social ali para ajudar a pessoa, olha, a conta da pessoa é essa. Eu conheço, e nunca mais respondeu. Então, o que acontece com muitos LGBTQIA+, trans e travestis, quando acessam um lugar de poder, quando chegam lá, quando vão para uma Globo, fazem uma novela, quando vão não olham mais no Domingão do Hulk, uma coisa assim, ela solta a mão das outras manas que não chegaram até lá e dão as mãos para aquelas que já estão. Eu não quero participar dessa interesse máfia. puro. Eu não quero e nunca vou participar dessa máfia. Eu não sou desse jeito. Então, ou você faz um ativismo aonde é de fato real, conta comigo, ou comigo, esse tipo de gente não se cria, não conta comigo. Entendeu? Então, o meu desabafo foi isso, quando eu vi assim, muita gente ali compartilhando muita coisa desse tipo de ativismo, e eu que estou ali conheço quem são essas pessoas. É só mídia. E você sabe que aquilo não existe. Não existe. No fundo, uma representatividade efetiva, eu elejo poucas pessoas. Para mim, por exemplo, uma representatividade efetiva é a Meg Hayara. Ela é uma doutora da Federal, ela é uma representatividade efetiva. A Jaqueline de Jesus, que também é uma doutora, uma travesti, psicóloga, ela faz um ativismo de verdade. Para mim, essa pessoa, a Maite Schneider, que é de Curitiba, que mora em São Paulo, ela que tem um transemprego, que trabalha, ela para mim é um ativismo de verdade. Essas pessoas, sim, a gente tem que dar a mão, mas o restante é muito triste. E tem uma outra coisa também que agora vai ser polêmico, mas eu vou falar, pode ver assim, que se, por exemplo, tem uma pessoa que faz drag, essa coisa comercial, sim, ela agrega quando é artista. Pega uma artista que é travesti para você ver a diferença que é. Se é um homem, que pode ser um homem gay, que faz uma personagem, vou pegar ali a blogueirinha, ela tem bilhões de seguidores e tal. Sim, tá no quadro do Fantástico. Sim. Tá. Mas o que ela tá representando? Ela tá uma personagem feminina, então ela tá ganhando dinheiro usando essa personagem feminina. Sim. Agora eu te digo assim, se ela assumisse como uma mulher trans, o que você acha que ia acontecer? Tchau. Já. Tchau. Então, o Brasil,
ele aceita muito bem um homem performar uma mulher. Aí você diz, mas por quê? Porque como esse país machista que coloca a mulher um patamar de subalternidade, então é jocoso e legal um homem debochar do feminino, entende? Sim. Então tá tudo bem, a gente aceita. Agora, quando você delega para si e quando você traz essa identidade para você, daí já não, vai contra Deus, contra não sei o que lá. Quando você ainda faz a cirurgia de redesignação, aí, meu Deus do céu, você não tem o poder fálico, você tirou aquilo que mais que tem poder. Do homem, Sim. todo o poder está no pênis do homem. No meio das pernas, né? É um poder milenar e você está dizendo que isso não é poder, então você vai ser... Vai embora junto. Então você é criatura, né? Você exato. A aberração, né? Por isso... Em cima dessa sua fala, eu queria... Você falou uma coisa que me remeteu a algo que a gente tinha conversado um pouquinho antes de começar a gravação, que é do preconceito, da questão do travesti, né? Da travesti. Sim. Olha só como a gente está sem saber. Né? Da travesti, quer dizer, a travesti nos ensina. A travesti era a trans de antigamente. Não. A travesti... Eu vou mais além disso. Tá. Eu vou mais além. É que tem bastante coisa. Tá, não, fala. desculpa. Sim. Mas gay. A gente sabe que tem o bicha louca, vamos assim dizer. Me perdoe se eu tô, né? Mas eu tô usando, né, a linguagem bem popular e que a gente é acostumado a ouvir. A gente tem, então, a bicha louca, a gente tem o gay, a gente tem o travesti, a gente tem trans e mais uma série de outras denominações que eu confesso. Transgênero, transgênero. Entende? Vamos começar por aí? Existe uma diferença porque tanta, olha, LGBTQI+, A+. Porque era isso que eu queria saber, porque assim, por exemplo, a gente vê agregado nas costas das travestis o preconceito da prostituição. Sim, sim. Ela deixa de ser travesti se ela fizer, por exemplo, a cirurgia de Não. Travesti, vamos lá. Travesti é uma identidade. Entendeu? Travesti é uma identidade. A identidade trans e a identidade travesti. Vamos começar por aí. A travesti se usa também como uma bandeira política, de trazer a travestilidade também como uma bandeira política de luta. Porque o nome travesti, se você for ver, é usado no Brasil. Porque no exterior coloca cheio man, uma coisa assim, que é como se fosse homem e mulher. Homem e mulher. Então, se coloca como um recorte de uma luta, mas não se associa, por exemplo, então travesti é que tem o órgão genital masculino e a trans é que faz a cirurgia. Não tem nada a ver, tá entendendo? Não tem nada a ver. O que difere, por exemplo, uma trans e uma travesti? Eu colocava antes, quando eu fazia o ativismo, o que difere é que a trans, ela tipo, delega pra si e tal. Enfim, hoje eu digo assim, não tem diferença alguma. Nenhuma. A única coisa é que se higieniza esse nome trans para, entre aspas, não ficar tão feio. Entendeu? Se higieniza. É um termo mais higienizado. Então você é um travesti. Não se eu coloco como uma trans, por exemplo, seria uma. Aí que tá, não importa. Mas ela é uma mulher já. Sim. Exato, não importa. Aí, porque eu quero pegar naquilo que você falou ali, Por exemplo, quando se fala, por exemplo, assim, então tem a discreta, a bicha louca, não sei o que lá, a caminhoneira, sabe? Olha só. A caminhoneira foi boa, essa é nova. Mas vamos pegar assim, muitos estereótipos que são usados da cisgeneridade. A cisgeneridade, que são cisgêneros héteros, a heteroscisgeneridade normativa, ela que delega essas coisas para poder colocar numa caixinha para entender melhor. Exatamente. Não tem que... Sabe o que ao invés de entender, não importa o que ela é, como que você trata, tá entendendo? Sim. Porque no final,
teria que ser tudo diferente, porque ninguém aqui é igual a você, é diferente de você, que é diferente de você. Tá entendendo? Então, assim, isso não importa. Agora, olha só, quando fala a bicha louca, e daí a discreta, por exemplo, a bicha louca, como se coloca, ela vai sofrer muito mais preconceito. Com certeza. Por quê? Porque ela é afeminada. Sim. E por que ela vai sofrer? Porque Ela chega se perto expõe. do quê? Da identidade identidade feminina. feminina. Então quer dizer que a mariquinha, afeminada, Sim. sei que lá, é pejorativo, é ruim porque está perto da mulher. Sim. Ser mulher é ruim na sociedade machista. Agora, se é a sigilosa, discreta Barbie, daí já não. Segura a franga. Sim. No meu tempo se falava assim, segura a franga. Então é de respeito, tá entendendo? Então são termos que foram usados, que são usados para a própria heterocis normatividade para classificar, para classificar as pessoas. Sim. Agora, uma outra coisa que eu queria saber. Você fez a transição, né? Você Sim. fez todo esse processo ali em 2003. Já se passaram, né? Hoje, você abre o Instagram. Vamos falar do Instagram, né? Você vê muito depoimento. Ontem mesmo apareceu um perfil, eu não conhecia, de um homem trans, e ele responde perguntas e questionamentos, né, para as pessoas, tal. Ele estava falando da luta dele, da dificuldade, etc, etc. Mas hoje é uma enxurrada que a gente vê nas redes sociais, assim, mais ou menos assim. Eu vou reproduzir o que meus pais falam. Na minha época não tinha isso. Na época dele tinha assim. E eu falo, na sua época sempre teve. Poderia ter menos, porque era mais escondido, era mais contido e não tinha rede social para explodir para todo mundo. Porque desde que o mundo é mundo, as pessoas são o que elas são e nasceram do Meu jeito que Deus, são. era medieval, é só Né? você ver. E aí eu quero concluir. Você vai perceber isso. Sim, que eu quero concluir para perguntar para você assim. Hoje está mais fácil ser um homem trans ou ser uma mulher trans do que há 20 anos ou há 30 anos? Sim, está mais fácil, porque primeiro que a gente tem políticas públicas que a gente não tinha antes, né? Mesmo que essa política pública venha do judiciário e não do legislativo. Então, primeiro a gente tem políticas públicas. Segundo, que foi uma luta de uma comunidade que a minha ancestralidade, já antes de mim, já vinha essa luta. Então, é toda a luta de uma bandeira. Então, eu quero retificar quando eu digo assim, eu falei ali do ativismo lacrativo, que eu não quero fazer parte. Mas esse que realmente é da luta e que traz as mudanças, claro que sim. Então, claro, respondendo a pergunta, hoje, obviamente, no meu tempo, imagina, era impensado eu dizer que eu queria estudar e me respeita como Lais, eu quero ser uma aluna, né? Hoje em dia, nós temos nas escolas, né, acesso e permanência de pessoas trans, homens trans, mulheres trans, LGBTQIA+, ainda sofre transfobia, ainda existe muito tabu a ser quebrado. Muito. Temos que, eu acho que o que a gente precisa agora chama-se equidade. A gente precisa dessa equidade, não temos, né? Mas é muito legal e aquilo que você falou que venha bastante, que exploda as redes sociais, sabe, como se diz, né, que a gente ressignifica quando se diz das bichas loucas, porque eu já fui uma bicha louquérrima, quero ser louca, muito louca. Purpurina. Você já foi uma bicha louquérrima? Já fui discreta, fui sigilosa, já fui louquérrima e hoje eu sou uma mulher que eu quero ser. Então, assim, pra não ter rótulos, entendeu? Porque a gente vai além dos rótulos. Eu não gosto de colocar assim, porque somos todos humanos, então, né? Todos humanos, mas a ordem de usar o banheiro, se é trans, espanta a pessoa, então pode parar. Não é assim. Mas que existem muito mais políticas públicas para as pessoas. Eu acho que uma grande conquista foi o nome social, né? Porque é um reconhecimento no documento. Sim. Aí, e as nossas, uma senadora, uma deputada, deputada estadual, vereador, eu acho assim, quanto mais tiver LGBTQIA+, na política, vai fazer muito mais diferença. Certeza. A gente precisa tomar espaço, a gente precisa estar... Bancadas fortes, né? Que possam legislar, que possam legislar pela causa. Sim. Porque a gente tem que lembrar
que a gente não mencionou ainda, que o Brasil segue sendo o país que mais mata LGBTQIA+, no mundo, Sim. principalmente travestis e pessoas trans. Sim. Né? Absurdo. Então, isso é absurdo. E eu digo como a Renata Carvalho colocava assim, enquanto a gente não avançarmos e nos humanizarmos que morre sempre uma travesti com muitas facadas, com muitos tiros, de várias formas, e não sensibiliza ninguém. Não. Ninguém liga, porque desumaniza o corpo trans e travesti, hipersexualiza, como você Sim. falou assim, da prostituição. Como não tem a pessoa trans e travesti, não expulsa da família, Começa expulsa aí, né? da escola, a religião não quer nem saber, a sociedade nunca vai dar emprego. Onde que essas pessoas vão buscar então o acolhimento? Nas ruas, na prostituição. É a vida na rua. Você passou por isso? Então, Você chegou a passar por não, isso? porque eu optei não, né? Porque você aí estudou, né? Porque você foi para a faculdade, Sim, enfim. então. Mas em algum momento você se viu tendo a necessidade. nessa necessidade? Então, eu fiz assim, para não me prostituir, porque era uma coisa que uma coisa política minha. O meu corpo é meu e eu faço o meu corpo o que eu quiser. Eu não quero usar como um produto de venda. Isso é uma coisa minha, né? Deixando bem claro que essa profissão não tem nada contra, mas era uma coisa que eu não queria no sentido de usar e matar, sabe? E aí eu pensei assim, aí o que eu fiz? Eu tive que fazer a transição tardia. Então, quando eu tinha condições econômicas para poder fazer essa transição, aí que eu fiz. Por isso que foi tardia. Porque eu tinha pensado já de começar a transição lá com meus 14, 15 anos. É mais fácil quando começa cedo? Não, nunca é mais fácil. Não é mais fácil nem quando começa cedo, nem começa tarde. Em termos de organismo, assim, não é mais fácil? Não, nunca é mais De fácil. resposta orgânica, você quis dizer, né? Não. Eu acho que é mais saudável quando você tem um ambiente saudável. Eu acho que isso que é a diferença, tá entendendo? Porque assim, muitas coisas são impostas, por exemplo, que eu já sei hoje que eu não faria. Por exemplo, eu tenho prótese de silicone, não sei. Não precisava, porque com hormônio eu já tinha um peito médio. Mas foi um macho escroto que falou assim, nossa, eu achei que o teu peito fosse mais durinho. E que eu fui lá e botei. Veja que absurdo, entendeu? O silicone. Pra atender... Entendeu? Por exemplo... Pra agradar macho. Então, algumas cirurgias que eu fiz, por exemplo, hoje eu não faria lipo, botar gordura no quadril, essas coisas, não. Agora, por exemplo, a cirurgia de redesignação, não me arrependi, amo, adoro, sou realizado. Isso não me faz mais mulher do que antes, entendeu? Porque a minha mulheridade sempre esteve aqui. Sempre, desde que eu nasci. Mas é uma questão de autoestima também, não é? Sim. Porque eu acho que deve ser um conflito muito grande você ter uma alma feminina, vamos usar, né, essa metáfora, aí você ter a alma feminina e você se olhar no espelho e teu corpo é masculino. Eu acho que deve ser uma coisa muito chocante. Mas né? o ruim, pior ainda, é a né? sociedade que faz você odiar esse corpo. Porque o que você pode fazer a tua transição e lembrar que esse corpo que você teve é o corpo que vai te servir para você ser. Sim. Você tem que amar esse corpo. Sim. E muitas vezes você faz coisas ruins com o teu corpo. Você coloca um silicone industrial que vai ter problema pro resto da tua vida, que vai te matar, por exemplo, né? Para agradar também. Então, eu acho que fazer as pazes com esse corpo... Hoje, se eu fosse voltar, eu diria assim... eu não me envergonho de nada. Eu não me envergonho de ter tido um outro corpo. Eu não me envergonho do que eu fiz. Eu me orgulho. A minha história me dá muito orgulho de tudo que eu fiz. Nada que eu fiz assim me dá vergonha. Mas eu teria assim, não tido ódio no meu corpo. Eu faria as transições que eu quis fazer amando esse corpo. É bem diferente. Porque era o corpo que ia sustentar a mulher que você é hoje. Sim, tem uma questão da vaidade, assim, né? Que se usa pelo corpo errado. Sim. Olha que errado. É muito violento. Você nasceu num corpo errado, não, você nasceu no corpo. Você nasceu no corpo. E você transicionou o corpo que você nasceu para a essência que você é. Simples pra essência assim. que você é, exatamente. Ninguém é errado, gente. É humano. Humano é humano, entendeu? Como que você vai dizer que a pessoa nasceu num corpo errado?
sabe? É comum ouvir isso, muito comum. E tem muita coisa também que o corpo trans, ele perde uma autonomia, porque fica um corpo social, um corpo, tipo, que a pessoa é invasiva com você, porque ela chega assim e diz assim, e aí, você fez a cirurgia? E aí, ninguém chega pra você e fala coisa assim, por assim, ficou boa, funciona, essa coisa assim, horrível que chega, que machuca. Respeito, né? Como que você vai chegar pra pessoa e falar assim, me mostra então, espera que eu ver? Que horror. Sim, passei por coisas horríveis assim. Tipo, isso é muito invasivo, muito violento. Mas esse hétero cisnormativo, você acha no direito de ser invasivo assim, porque é o corpo que você pode, entendeu? Coisa louca isso, né? Não merece respeito. Não tem autonomia, exato. Autonomia não merece respeito. Como é que é? Pública é de domínio público. Domínio público. Sim. De domínio público. Porque parece que não tem... porque eu acho que a primeira coisa que falta é o respeito mesmo, né? Ao ser humano, né? Fala assim, isso aí, mas isso aí, o né? respeito pra mim é a chave de tudo, porque o preconceito é gerado pela falta de conhecimento e de desrespeito. Sim. Né? A partir do momento que você respeita uma pessoa, você respeita como ela é, sabe? Independente do que ela seja, ela é simplesmente isso, é isso que basta. Hoje eu vejo assim, que nós seres humanos, desde que levantamos, a gente está julgando, a gente julga. Mas o que eu aprendi com a vida e o que eu uso é assim, conheça primeiro. Conheça. Não fale coisas que de repente você vai magoar, ou não faça coisa que de repente se coloca no lugar do outro. Se coloca, tem empatia. É tão legal quando você se coloca no lugar do outro. Empatia. Essa Então, palavra. Difícil, né? Meu Empatia Deus, não vende, né? Não, Amor não vende, né? Amor não vende. Quem quer saber de amor, quer saber de ódio, de rivalidade. Vamos matar. Mas vamos terminar a nossa conversa com muito amor, né? Muito amor. Vamos. Extrapolamos aqui 1 hora. Extrapolamos 1 hora. E o papo foi bom? Foi ótimo. Eu vou perguntar de novo, de uma maneira mais... Foi bom pra você? Foi ótimo. Então, pra você? Realizou, foi maravilhoso. Satisfez? Muito. Foi um papo delicioso. Muito bom. Aprendi pra caramba. Nossa. Obrigado pelos ensinamentos. Obrigada Eu que agradeço. Aprendemos, né, gente? Aprendemos. Porque a gente aprende, né? Numa conversa rica de pessoas inteligentes e informadas, que sempre a gente aprende, né? No bate-papo e conhecer sua história. E saber que eu não sou daqui, mas eu me sinto parte de Guarapuava, porque já estou há muito tempo aqui. E eu fico muito feliz, né, em saber que uma pessoa de Guarapuava, uma mulher de Guarapuava, saiu daqui na condição que saiu e retorna como Tieta. Só faltou... Sacudiu a poeira, literalmente, deu a volta por cima. Com o poder que tem, com a fama, com o trabalho construído, e agora, com o respeito. E quem quiser se respeitar, você vai dizer o quê? Eu lembro, agora nós nesse papo aí você falou, eu pensei assim, passei fome e comi comida no lixo e hoje eu sou dono de um restaurante, né, que... Olha... Coisa, né? As voltas que a eu queria, se você me permite, terminar dando recados. Posso? Deve, e se quiser usar a câmera ali bem, vai fundo. Vamos lá, então recadinhos para todo mundo. Primeiro, recadinho, de repente alguma mãe, algum pai que está nos assistindo, nos vendo e diz assim, pô, meu filho, minha filha... LGBT, eu não sei o que fazer, como que eu faço, tá? Eu não sei, não consigo e tal. Como mãe, eu vou dizer para vocês, né, que sou, se você é mãe, você pode. Se você tem amor no teu coração, você consegue, porque você vai ter um filho, uma filha, um filho maravilhoso, maravilhosa. Acolha. É tão fácil você... jogar fora, né? É tão fácil você ouvir os outros, mas é parte de você, é parte da tua essência. Ame esse filho, ajude esse filho, ajude essa filha, dê amor, seja mãe de verdade, seja pai de verdade, pai e mãe de verdade, acolhe. Pai e mãe de verdade não vai achar cura. Sabe qual que é a cura que existe? A cura para a ignorância, a cura para a homofobia, né?
Essa cura, de repente você tem que procurar. Mas o que você precisa para resolver é amar seu filho. Você vai ver como que é bom, como o amor é bom, gente. O ódio vende, sim, mas sabe o que salva a gente? O amor. O amor me salvou. Que lindo. Lindo. E eu quero dizer assim que eu te amo acima de tudo, né? A gente é amiga há muito tempo, né? Agradeço pelas irmãs que a vida me deu, né? E te considero uma, respeito a tua história, assim, bato a cabeça para você. Obrigada, igualmente. Muito obrigada pelo espaço, obrigada por vocês, obrigada. De verdade, tá? E é isso, vamos jogar luz, né? Vamos jogar luz. Com certeza. É isso. É isso, e desse jeito, com essa mensagem final e com tantos ensinamentos, a gente vai terminar. Você conta? Não, conta você. Ou eu conto? Né? Conta você. Dessa quarta-feira, que foi babado forte. Babadeira. Né? Com histórias de vida maravilhosas, de sucesso. Boom. Como que foi? Boom. E a gente termina lembrando todas as quartas-feiras às 7 horas da noite nas nossas redes sociais, Portal RSN, no Instagram e também nas plataformas, principais plataformas de áudio. Você vai acompanhar o nosso podcast. É isso? É isso. Até o próximo. Vem aí mais babado. Vem mais babado. Não, vai ter mais babado. Muito mais. Tem mais. Aguarde, porque é um pior que o outro. É um melhor que o outro. Melhor, né, gente? Tchau, gente. Tchau. Tchau.